Este é o Bayer, o líder da Guilda Espada Escarlate, um grupo de aventureiros de Rank D. Uma nova masmorra surgiu, e eles resolveram explorá-la, levando um garoto mais fraco só pra carregar o saque, coitado. O grupo começou a limpar os monstros, eliminando-os um por um, sem dificuldade alguma. Quando todos os monstros estavam mortos, o garoto começou a fazer o trabalho dele. Foi aí que um grito tão alto deixou todo mundo em choque. Pela primeira vez na história, um Minotauro de Rank B apareceu numa masmorra de Rank D, o que não fazia o menor sentido, né? A Espada Escarlate entrou em pânico, sabendo que não tinham a menor chance contra ele. Foi aí que o Bayer esfaqueou o carregador de bolsas, enfiando a espada bem nas costas dele. Enquanto ele sangrava no chão, a guilda usou magia para atrair o monstro pro garoto e fugiu, covardes. No dia seguinte, a Guilda Espada Escarlate deu seu relatório ao Mestre Lancas, dizendo que o Minotauro apareceu e, infelizmente, matou o Rude. Não havia nada que pudessem fazer, mas então o inesperado aconteceu. Quando a porta se abriu, todos congelaram, porque de alguma forma o garoto ainda estava vivo. A Espada Escarlate ficou pálida. Bayer sabia que estava ferrado e ameaçou matar o garoto se ele dissesse uma palavra. Os três tentaram arrastá-lo para fora da guilda antes que ele pudesse contar a verdade. Quando tentaram movê-lo, não conseguiram. Ele simplesmente não se mexeu, nem 1 milímetro. O garoto abriu a boca e contou tudo, que a Espada Escarlate o usou como isca para fugir. Uma mulher com habilidade de detecção de mentiras usou sua magia e confirmou que o garoto estava falando a verdade. Bayer perdeu a cabeça e avançou na mulher com sua espada. Mas do nada, o garoto bloqueou o ataque e deu um soco tão forte que mandou o líder da guilda direto pela parede. A sala inteira ficou em choque, sem entender como esse garoto de rank, e ficou forte o suficiente para derrubar um rank D e solar uma masmorra, matando um chefe rank B. Este é o Rude, e ele nunca foi tão forte assim, acredite. Ele era o aventureiro de rank mais baixo que existia. Tinha 0 habilidades de combate. A única habilidade especial que possuía era anular os efeitos de veneno, paralisia e miasma, o que é completamente inútil para matar monstros, né? Por causa disso, ele nunca conseguia entrar em nenhuma equipe de verdade. Rude passava seus dias no labirinto do miasma, um lugar que todo aventureiro odeia porque o ar destrói os atributos de quem entra. Mas como era imune, ele coletava ervas medicinais lá dentro para vender, sendo basicamente o catador de lixo da masmorra. Na casa de missões da masmorra, ele foi verificar se havia alguma nova masmorra onde pudesse coletar itens e ficar rico. Ela finalmente disse que havia uma, mas era apenas de rank D. Rude ficou instantaneamente desanimado, com a moral lá embaixo. Foi aí que o Bayer o convidou para ser o carregador de bolsas da guilda deles. Sem saber o que esperar, ele aceitou. Então eles foram pra masmorra, mataram os monstros, o Minotauro apareceu, e a traição aconteceu, onde ele foi deixado pra morrer, mesmo ferido. E no rank mais baixo, Rude se recusou a morrer e lutou pra sobreviver, mas estava tão exausto que não conseguiu desviar do ataque do chefe. O soco foi tão poderoso que rachou o chão e os dois caíram do quarto andar da masmorra. Quando acordou, o Minotauro tinha caído debaixo dele e amortecido a queda, salvando sua vida. Mas mesmo assim, ele estava completamente destruído, sangrando muito, à beira da morte. Sem magia de cura, era só uma questão de tempo até ele morrer de fome ou dos ferimentos. A fome começou a dominar sua mente, e mesmo com o risco de morrer ou virar um monstro, ele começou a devorar o Minotauro. E em vez de morrer ou enlouquecer, a mana do Minotauro se fundiu ao seu corpo. Rude se levantou com uma força que não existia antes, seus olhos carregando algo mais sombrio. Quando uma horda de monstros apareceu, ele usou o rugido do Minotauro para intimidá-los. Ele também usou a habilidade de aprimoramento físico e massacrou todos os morcegos, sem dó nem piedade. Quando comeu os próximos monstros, ele ganhou mais habilidades, ecolocalização dos morcegos, e assim sua ascensão começou, matando cada monstro, comendo-os e ficando mais forte. Cada monstro que ele comia significava mais poder e mais habilidades. Uma loucura. O garotinho assustado que tremia ao ver um rato tinha sumido. O que saiu daquele labirinto era outra coisa, algo muito mais poderoso, pode apostar? Depois de sobreviver, ir ao mestre da guilda, contar a verdade e provar que ficou mais forte, ele foi chamado a uma sala particular onde o mestre mostrou que entendia tudo o que Rude havia passado. Ele também disse que os três foram presos, e bem feito. Como compensação, Rude recebeu 20.000 moedas. Com dinheiro no bolso, ele podia comer o que quisesse ou até mesmo melhorar seu equipamento. Mas Rude decidiu comprar uma bolsa mágica e voltar ao labirinto do miasma para testar seus novos poderes. O que antes era difícil, agora era fácil demais, uma moleza. Ele verificou seu status e congelou, porque agora estava no nível 42 com uma pilha enorme de habilidades. Ele foi andar por andar, matando e comendo mais monstros para ganhar o máximo de habilidades possível. No 24º andar, ele foi cercado por um grupo de soldados lagarto que lutavam usando táticas de guerra, incluindo um general nível 32 com uma habilidade de comando. Rude leu a estratégia deles, ativou sua habilidade de força e rompeu a defesa, sem dar chance. Ele os usou como trampolim para avançar e acertar um golpe no general. O general ficou furioso e tentou revidar, mas Rude nem piscou, graças à sua habilidade de corpo de aço. Depois de matar um dos soldados, o resto se revoltou e tentou atacá-lo em massa. Usando sua habilidade de manipulação de teia, ele se afastou dos lagartos e liberou seu poder, prendendo todos numa teia eletrificada. Agora que nenhum deles podia se mover, Rude sabia que a luta tinha acabado e cortou a cabeça do chefe sem cerimônia. Hora da carne de lagarto, que delícia. Ele também decide experimentar a bolsa mágica que comprou com o dinheiro da guilda. A bolsa tem espaço extra por dentro e uma vez fechada, o peso desaparece. É mágica pura. Rude tira suas ferramentas e alguns temperos para poder cozinhar a carne direito desta vez.
De volta ao andar escondido, ele comeu apenas para sobreviver. Desde então, ele queria uma refeição de verdade, bem cozida. Ele fatia a carne e a frita numa frigideira. Antes de provar, ele já imagina o quão boa deve estar, um verdadeiro banquete. Então ele dá a primeira mordida, e é incrível, uma explosão de sabor. Carne de monstro bem cozida tem um sabor espetacular. Rude pensa que pode viciar, porque nunca esperou que fosse tão bom assim. Enquanto come, ele percebe que ganhou novas habilidades. Que maravilha! Isso faz se perguntar de novo por que a carne de monstro é tão saborosa. Talvez tenha algo a ver com a magia deles, quem sabe? As habilidades do Minotauro, Aranha Armadura e Olho Maligno foram todas úteis. Quanto aos monstros cujas habilidades ele ainda não testou, ao Lobo do Trovão e a Serpente Negra. Sentindo-se ótimo depois da refeição, Rude decide que vai tentar comer mais tipos de monstros no caminho de volta. Então ele se lembra do lagarto com a habilidade de substituição. Que interessante. Depois disso, ele segue para o 21º andar e continua caçando sem parar. Enquanto luta, ele exibe todo tipo de habilidades, incluindo o Manto de Relâmpago dos Lobos. O último grupo que ele derrotou era feito de monstros que focam em efeitos de status. Depois disso, ele prepara carne de sapo e pratos de insetos, uma culinária exótica. Ele os transforma em carne frita, e é tão bom que ele começa a desejar ter uma cervejinha para acompanhar. Depois de algumas mordidas, ele ganha mais habilidades, que sorte. Veneno, variação de temperatura, pó de escama venenosa, pó de escama paralisante e corte aéreo. Enquanto saboreia a macia carne de sapo, ele ouve um estrondo e depois uma voz humana. Ele se pergunta se outra equipe de aventureiros realmente chegou tão fundo assim. Rude rapidamente guarda tudo em sua bolsa mágica e vai verificar, curioso que só. Encontrar outros aqui embaixo é raro, e ele espera trocar informações se os encontrar. Em outro lugar no mesmo andar, um grupo de aventureiros feriu gravemente uma mulher. Parece que a luta contra ela não foi nada fácil, pelo visto. Um deles diz que ela usou magia demais tentando se defender. O líder do grupo puxa o capuz dela, revelando que é uma elfa. Que surpresa! Enquanto eles começam a pensar em quanto uma elfa poderia valer, ouvem Rude atrás deles, dizendo que esperava encontrar rostos amigáveis. Ele sai e diz que não sabe a história completa, mas não vai ficar parado enquanto atacam uma mulher de jeito nenhum. O líder do grupo pergunta ao Rude quem ele é. A elfa o avisa para correr, porque esses homens são caçadores de aventureiros, uns perigosos. Rude se lembra de ter ouvido falar de gente assim, uns bandidos. São todos aventureiros de alto rank. Ele consegue ler os níveis deles, mas não o status ou as habilidades. O líder deles, Falsus, é nível 65, um monstro. Isso choca Rude, e ele se pergunta se estão usando alguma habilidade de ocultação ou item anti-magia. Falsus diz aos seus homens para matarem Rude. Eles estavam esperando por essa ordem, e o primeiro a avançar é um homem enlouquecido com a língua para fora, que horror. Ele parece desleixado, mas é rápido e tem uma ótima resistência. O psicopata elogia Rude por se manter firme e Rude o provoca, dizendo que é só porque o inimigo é fraco que é audácia. Isso o irrita. Furioso, ele grita que vai esmagar o crânio de Rude, mas quando ele chega muito perto, Rude o supera, com maestria. Ele bloqueia o ataque e instantaneamente cospe veneno no rosto dele com a habilidade de veneno. Zarius grita enquanto seu rosto começa a derreter. Que cena horrível. Os outros ficam chocados e decidem que Rude é basicamente um monstro, um perigo. Rude sabe que seu estilo é imprudente e nada parecido com o de um aventureiro normal. Mas é assim que alguém fraco como ele se manteve vivo em labirintos. Talzos se pergunta se aquele veneno é uma habilidade única. Agora ele está em guarda e para de subestimar Rude, finalmente. Ele ordena que seus 2 aliados restantes ataquem com ele, e todos os 3 avançam de uma vez. Rude mal evita os ataques, sabendo que se escorregar uma única vez, estará morto, sem chance. Então Falsus se mostra rápido demais e o chuta com força no rosto. Rude ativa o corpo de aço perfeitamente, então o golpe não o quebra. Ainda assim, a força o manda deslizando para um pântano, que azar. Falsus tem certeza de que aquele chute deveria ter quebrado o pescoço de Rude, então se ele ainda está vivo, é mais resistente do que parece. Um dos homens ameaça acabar com Rude, de uma vez por todas. Em vez de revidar, Rude corre mais fundo para o outro lado. O homem grita para ele não fugir agora, que covarde! Ele tenta persegui-lo, mas Falsus o impede e explica que o pântano é venenoso. Quem for muito longe pode não voltar, é perigoso. Ele diz ao seu aliado para esperar, certo de que Rude também não sobreviverá lá dentro. Rude fica irritado e se pergunta quanto tempo eles vão ficar perto do pântano. Então ele percebe que teve sorte de cair num pântano venenoso, além de todo esse miasma, que ironia. A névoa venenosa ao redor drena a resistência rapidamente, e em pouco tempo, os caçadores já estão exaustos depois de uns 10 minutos. Rude espera que eles enfraqueçam, mas também sabe que se isso se arrastar, a elfa ferida vai sofrer ainda mais, coitada. Então ele volta em direção a Falsus e aos outros, perguntando como é lidar com veneno e miasma ao mesmo tempo. Falsus e seus aliados dizem que Rude tem sido um verdadeiro incômodo, pensando que ele também deve estar cansado, mas mal sabem eles. Rude diz que efeitos de status não funcionam nele, então ele não tem ideia do quão mal eles se sentem. Talsas fica chocado. Ele não consegue acreditar que um ninguém como Rude tenha anulação de status anormais, que é absurdo. Irritado, ele ordena outro ataque e a luta recomeça. Mas agora eles não conseguem acompanhar Rude, porque o miasma se acumulou dentro deles e diminuiu seus atributos. Até o ataque furtivo deles falha quando Rude usa corpo de aço para se endurecer e segue com o manto de relâmpago. O choque direto os queima gravemente, embora um aventureiro ainda faça um último movimento desesperado, um verdadeiro suicídio. Rude finaliza com corte aéreo. Falsus fica chocado com quantos ataques Rude consegue realizar. É impressionante. Ele pergunta por que um humano tem habilidades de monstro. Rude diz que não lhe deve uma resposta e ponto final. Então a luta final começa. Falsus contra o catador de miasma, o confronto final. Falsus sabe que deveria ter vantagem numa luta normal contra um humano, mas o miasma o coloca em uma enorme desvantagem. Num momento chave, ele usa aprimoramento de agilidade para se mover muito mais rápido.
Rude responde com impulso físico e mostra que o poder bruto pode vencer a velocidade, sem dúvida. Essa força é suficiente. Falsus, nível 65, cai para o catador de miasma, que revira a volta. Rude admite que sem o veneno e o miasma, Falsus estava muito acima dele, era outro nível. A elfa agradece Rude por salvá-la, e ele diz que não podia simplesmente deixá-la lá de jeito nenhum. Ela age com dureza, mesmo com o miasma ainda a machucando, e Rude começa a se perguntar por que uma elfa estava num lugar assim e o que levou caçadores de aventureiros a persegui-la. Mas as surpresas continuam quando uma mariposa gigante ataca de repente, que perigo. É um monstro nível 37, nada muito especial, uma presa fácil. Rude o derruba dizendo que só o tamanho não vai vencê-lo. Ele usa corte aéreo, mas o ataque súbito do monstro o desequilibra e impede o golpe final perfeito. O impacto manda detritos na direção da elfa, mas ela evita por pouco se machucar. Ufa! Rude usa corte aéreo de novo, e desta vez atinge a mariposa gigante com força, mas o monstro se recupera rapidamente e espalha escamas paralisantes nele. Certo de que não vai funcionar, Rude diz que paralisia não significa nada pra ele e esquece que Alicia ainda está lá. Que mancada. Ela é uma elfa, mas isso não significa que tenha resistência especial. Ainda assim, ela estava pronta. Ela usa magia de vento pra soprar as escamas, deixando Rude chocado de queixo caído. Não muito depois, ele mata o monstro, sem dificuldade. Impressionada, Alicia pergunta por que a paralisia não tem efeito nele. Ela também pergunta por que ele usa habilidades como um monstro, e Rude não tem a menor ideia de como responder. Que situação? Então Alicia de repente cai de joelhos. Que susto. Preocupado, ele pergunta se uma escama a atingiu. Ela diz que não. Não é paralisia, é outra coisa, bem pior. Ela promete explicar assim que saírem em segurança. Mais tarde, eles descansam sob uma árvore celestial e Alicia começa a se sentir muito melhor. Ela se apresenta como Alicia, uma ex-aventureira. Rude fica chocado e pergunta se ela é a Alicia da Tempestade Esmeralda, a famosa. Ezreal era uma famosa equipe de Rank S no reino de Luteus, e ela costumava fazer parte dela. Ele se lembra de ter ouvido que a Ezreal foi destruída 5 anos atrás. Naquela época, eles desafiaram o monstro na parte mais profunda do labirinto abissal, e a equipe foi quase aniquilada. O líder deles morreu, que tragédia. Um membro teve que se aposentar devido a ferimentos terríveis e outro foi engolido pelo labirinto, sumiu. Alicia diz que também não escapou ilesa e tenta mostrar a Rude a maldição em seu corpo. Ele entra em pânico e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Que situação? Alicia mostra a ele a maldição gravada em seu peito. Que coisa horrível. Ela explica que isso continua diminuindo seu nível, sem parar. Ela tentou de tudo para removê-la, mas só conseguiu desacelerar. Ela nem sabe exatamente o que é a maldição, que mistério. Os aventureiros de antes sabiam disso e queriam usá-la para si mesmos, uns aproveitadores. Enquanto Alicia diz que vai morrer quando seu nível cair para 0, ela começa a ficar emocionada. Que tristeza. Depois de ouvir sua história dolorosa, Rude percebe que talvez possa ajudar. Que bom. Ele tira um cartão de substituição de habilidade e diz que quer tentar algo. Ele pergunta se ela está disposta a aceitar a habilidade que ele está prestes a usar, e Alicia concorda, confiante. Então ele começa a puxar a maldição dela. Rude coloca a mão direita no ombro dela e ativa a substituição de habilidade, o momento da verdade. Alicia fica chocada ao ver a maldição se movendo para ele. Que loucura. Ela tenta impedi-lo, ele diz que está tudo bem e pede para ela confiar nele. Um momento depois, outra habilidade dele, anulação de status anormais, ativa por conta própria. Que alívio. A maldição começa a desaparecer, que maravilha. Tudo funciona perfeitamente e a maldição dela se foi. Finalmente. Rude fica satisfeito que o plano realmente deu certo. Como Alicia nunca viu um humano usar habilidades de monstro, ela pergunta o que acabou de acontecer, chocada. Rude diz a ela para verificar o cartão da guilda. Quando ela olha seu status, está de volta ao normal, inacreditável. Ele explica que sua habilidade única anula condições anormais, então ele esperava que pudesse apagar a maldição dela também, e deu certo. Ela o chama de idiota por correr um risco tão grande, mas está profundamente grata por ele ter ajudado alguém que mal conhece. Que coração. Mais tarde, Rude e Alicia jantam no restaurante Barriga Cheia. Ela está amando a comida e o álcool e o elogia por ter encontrado o lugar, que é achado. Rude não sabe o que dizer, já que foi expulso de lá antes, que vergonha. Vendo o quanto ela está bebendo, ele pergunta se está tudo bem depois de ter se machucado tanto antes. Alicia diz que está bem, e num dia tão bom como este, é claro que ela vai beber, e muito. Depois de um tempo, Rude pergunta o que ela planeja fazer em seguida. Ela diz que não tem para onde ir especificamente, então pergunta sobre ele e por que ele se tornou um aventureiro. Há muito tempo, monstros atacaram sua vila, uma tragédia sem fim. Ele perdeu sua família, seus amigos e todos que conhecia, foi devastador. Ele só sobreviveu porque um aventureiro de rank esse veio ajudar. Rude diz que nunca vai esquecer isso. É por isso que ele quer se tornar um aventureiro de rank esse também, para poder salvar o máximo de pessoas possível, um verdadeiro herói. Alicia diz que é um grande sonho e um que ela já compartilhou. Que coincidência. Agora ela quer ficar ainda mais forte do que antes da maldição e tem certeza de que seus antigos companheiros ainda estão presos no fundo do labirinto abissal, esperando por ela. Não importa o que a espera, ela quer enfrentar aquele monstro de pesadelo novamente, custe o que custar. Alicia sugere que unam forças até que ambos estejam fortes o suficiente para alcançar seus objetivos e oferece formar uma equipe com ele. Que proposta! Assim que Rude está prestes a recusá-la, um grupo de bandidos agarra Alicia pelo pulso. Que ousadia! Eles zombam de Rude por estar bebendo com uma mulher tão bonita. São os mesmos idiotas que o chamaram de lixo e o intimidaram aqui antes da Espada Escarlate o enganar. Uns babacas. Eles se aproximam de Alicia e tentam comprar uma bebida para ela, mas Rude diz para eles a soltarem, na lata. Isso só os deixa com raiva. E um bandido o agarra pela gola. Que folgado! Antes que as coisas piorem, Alicia intervém e os impede. Que mulher! Ela diz que se estão num pub, deveriam resolver isso com um concurso de bebida. Uma ótima ideia. Embora ela sugira que Rude compita com eles, ela acaba entrando na disputa no lugar dele. Que surpresa. No final da noite, Alicia vence o concurso, embora esteja completamente bêbada. Um porre.
Rude a elogia, dizendo que ela foi incrível já que já estava bebendo antes da partida começar, uma verdadeira campeã. Ela balbucia que não afundou o suficiente para ficar parada e não fazer nada. Suas palavras são mal compreensíveis e então ela desmaia, apagou de vez. Rude usa substituição de habilidade para pegar a embriaguez dela para si, o que a deixa sóbria, que truque. Fascinada por quantas habilidades estranhas ele tem, ela insiste de novo que precisam formar uma equipe e então começa a beber tudo de novo, sem limites. Depois de ficar meio altinha, Alicia olha fixamente para o prato especial do barriga cheia, o Barnama grelhado no sal, sabendo que provavelmente não pode tê-lo. Que pena. O gerente explica que um monstro se instalou nos pesqueiros de Barnama. Ele relatou à guilda, mas nenhum dos aventureiros mais fortes está livre. Que situação. Então ele pergunta se os dois aceitam o trabalho, uma chance e tanto. Logo eles seguem para os pesqueiros de Barnumas, onde a natureza é intocada, um paraíso. Rude e Alicia estão ambos animados por estarem lá. A boa sorte deles não dura muito, porque os monstros atacam imediatamente, sem aviso. O que a princípio parecia sorte rapidamente se torna feio, uma enrascada. Eles estão cercados por muitos deles, uma multidão. As criaturas são chamadas Gurneb, monstros nível 23 com atributos que correspondem ao seu nível. Eles atacam disparando jatos de água de alta pressão. Que perigo. Não são apenas alguns, são muitos. O número de balas de água é esmagador, impossível desviar de tudo. Rude não consegue desviar de tudo enquanto fica no barco, então ele pula e mergulha na água. Ele está tentando afastar os Gurnebs do barco, e assim que avista um alvo mais fácil, todos se concentram em comê-lo. Que situação. Quando eles se aproximam, ele ativa o manto de relâmpago e os choca, um show de luzes. O ataque aniquila a maioria dos Gurnobs, mas alguns ficaram mais fundo na água e perderam o primeiro golpe. Intrigado, Rude diz a Alicia que vai mais fundo e que precisará da ajuda dela, um trabalho em equipe. Então ele amarra uma corda na cintura e mergulha, corajoso que só. Logo ele alcança um enxame de Gurnobs apenas flutuando abaixo. Nenhum ataca e ele percebe que estão agindo como guardas, protegendo alguém ou algo. Que mistério. Mesmo assim, ele continua descendo, sem medo. Então ele avista uma forma com muitos tentáculos, mas aí a água está muito turva para ver claramente. Usando a avaliação, ele o identifica como um monstro, nível 38, chamado Tentáculos, com HP alto e agilidade muito mais baixa. Que bicho estranho. Rude então vê o que o monstro está fazendo, que horror! Ele está produzindo Gurnips através de seus tentáculos, e os monstros recém-nascidos se tornam agressivos imediatamente. Isso significa que matar Gurnips repetidamente é inútil, a menos que ele derrote o próprio Tentáculos, o chefão. Como não parece pronto para atacar, ele decide se preparar primeiro, mas estava enganado. Que erro. A criatura o ataca de repente, sem aviso. Os Gurnobs também continuam pressionando-o. Eles não tinham parado de atacar por acidente de jeito nenhum. Eles tentavam distraí-lo da ameaça principal. Rude usa o manto de raios para evitar ser devorado pelos Gurnobs. Com os braços do monstro ao redor dele, ele ativa o manto novamente para achar o ponto fraco. Mas a criatura corta suas próprias antenas antes que o golpe cause dano sério. Rude lembra da habilidade de autonomia e percebe que o monstro evitou um golpe fatal ao se desfazer delas na hora. A luta vira e o monstro se move acima dele. Conforme o ar começa a faltar, ele sinaliza para Alicia puxar a corda. Ela ergue a varinha e usa magia para puxar a corda com mais força, ferindo gravemente o monstro. De volta à margem, Rude se deita e tenta relaxar. Quando Alicia pergunta se ele está bem, ele diz que sim, graças à ajuda dela. Após recuperar o fôlego, ele diz que há um chefe subaquático criando Gurnips sem parar, e como ele tem cura acelerada, não podem perder tempo. Alicia diz que os monstros têm grande vantagem na água, e a magia dela também é inútil lá. Ela pergunta se ele tem outra ideia. Rude diz que sim, mas para o lembrar da primeira vez que comeu monstros no labirinto do miasma. Alicia confiou a maldição a ele e se uniu a ele, então ele sente que deve contar seu segredo também. Antes que ela diga mais alguma coisa, ele pede a Alicia para guardar segredo sobre o que ela está prestes a ver. Então ele mergulha de novo, dessa vez usando nado em alta velocidade. Com isso, ele abate vários Gurnips num único golpe fluido. Após passar pelos outros, ele foca no monstro gigante. Ele ataca com suas antenas, mas Rude é rápido demais para ser pego. Certo, ele avista o ponto fraco e crava a espada direto no rosto dele. Então ele adiciona um manto de raios. Isso finaliza o monstro gigante e sangue jorra do corpo dele. Com o chefe derrotado, o local de pesca deve se acalmar de novo. Mas agora Rude se preocupa com Alicia. Ela ouviu comer um monstro. Rude sai do rio Barnabé esperando que Alicia ainda esteja lá. Quando não a vê de primeira, ele questiona por que esperava que ela esperasse. Mas no momento em que ele sai, Alicia o cumprimenta. Ela disse que não podia ficar parada sem fazer nada, então juntou galhos para uma fogueira secar as roupas deles, especialmente as dele. Vendo-a agir normalmente, ele pergunta se ela está bem depois de vê-lo fazer algo tão tabu. Alicia admite que a chocou um pouco, mas está feliz que ele confiou nela para mostrar seu segredo. Rude a agradece por ter aceitado tão bem. Ele lembra que também cortou parte do chefe para roubar sua habilidade. Como seria estranho só ele comer, trouxe um pouco de Barnabé também. Mesmo que compartilhar comida ao lado de um cadáver de monstro seja estranho, ele oferece a ela assim mesmo, e Alicia aceita de bom grado. Rude diz que contará a ela sobre a primeira vez que comeu um monstro enquanto comem. Após ouvir a história toda, Alicia diz que ainda é incrível que ele consiga comer monstros. Rude diz que aquele evento terrível ajudou um cara fraco como ele a se aproximar do seu sonho. Alicia acrescenta que carne de monstro deve ser bem gostosa quando ele cozinha assim. Rude está comendo filés de Gurnaib e tentáculos braseados no miso.
Ele concorda, dizendo que nunca mais quer comer gurneib cru, prefere cozinhar direito. Ele oferece um pouco a ela, mas Alicia recusa educadamente, pois talvez não sobreviva aos mesmos sintomas. Depois de terminar de comer, ela o convida formalmente para se juntar ao grupo dela. Rude pergunta por que ela não se junta a pessoas mais fortes, já que costumava ser uma aventureira famosa. Alicia diz que já faz 5 anos desde que foi amaldiçoada. Mesmo que seus antigos aliados tenham sobrevivido ao labirinto, muitos provavelmente já se aposentaram. Ela também diz que a maioria dos aventureiros de linha de frente é meio desequilibrada. Fortes ou não, ela não confiaria neles para cobrir suas costas. Ela quer um parceiro em quem possa confiar completamente, e acha que Rude é essa pessoa. Depois de ouvi-la, ele concorda. Logo, os dois voltam para a Guilda dos Aventureiros. Alicia está claramente animada para pegar o primeiro trabalho juntos. Rude, porém, duvida que um rank E como ele consiga grandes pedidos. Alicia concorda, mas já tem um jeito de contornar isso. Ela vai até a recepcionista para registrar o novo grupo. Para isso, ela mostra sua carteira de aventureira. A recepcionista fica chocada ao ver que a garota à sua frente é Rank S, a famosa Alicia da Pedra Esmeralda, uma reação ainda maior que a de Rude. Alicia é nível 43, com enormes atributos de magia e espírito, além de várias habilidades raras que a recepcionista nunca viu. Rude, por outro lado, é apenas um catador de miasma, um aventureiro de baixo rank sem nada de especial. A recepcionista não consegue entender por que Alicia faria grupo com ele. Alicia diz que quer ajudar Rude a subir de rank e pergunta o que ainda falta. Após verificar os registros dele, a recepcionista diz que ele tem conquistas suficientes, mas não histórico de batalha. Como ele está perto da promoção, Alicia pede a missão de subjugação mais difícil que os dois podem pegar. A recepcionista diz que há uma perto de Barona, então eles aceitam e partem. A missão deles é exterminar uma matilha de lobos cinzentos. Lobos cinzentos são monstros nível 11 com forte detecção de cheiro. Rude usa furtividade para lidar com eles, mas assim que sua localização é exposta, o Alpha chama reforços. Como Rude está ocupado com a matilha principal, ele deixa um novo grupo para Alicia. Ela usa magia espiritual e invoca uma Sylphid chamada Sylphid, um elemental conhecido por sua velocidade e afinidade com o vento. A ordem de Alicia, Sylphid conjura um grande vento e corta os reforços, matando todos os lobos ao alcance. Rude observa Alicia e sua Sylphid trabalhando juntas e percebe que aquele ataque é quase impossível de desviar. Quando Alicia diz que isso ainda não é o poder que ela tinha antes da maldição, ele só consegue imaginar o quão assustadora ela era. Quando ele pensa que a matilha de lobos está sob controle, outro grupo o ataca. Ele está encurralado e não consegue bloquear ou desviar bem. Sylphid o salva no último segundo. Rude percebe que Alicia e Sylphid podem usar magia de vento para flutuar e se mover mais rápido. Ele agradece a Alicia por salvá-lo, mas ela diz para ele agradecer ao espírito. Ela o avisa para não relaxar ainda, pois avistou mais uns 5 lobos nos arbustos. Provavelmente há ainda mais escondidos lá. Rude usa ecolocalização e encontra uns 30 lobos na moita. Ele diz a Alicia onde atacar. Ela segue suas direções e explode os lobos escondidos. Rude sabe que a ecolocalização é imprecisa em áreas abertas e Alicia não acerta muitos pontos de uma vez, então seu plano é atacar pelos lados e forçar os lobos a se agruparem. Alicia faz a parte dela e deixa o resto com ele. Rude se aproxima furtivamente dos monstros e usa o sopro paralisante para congelar os lobos por trás. Só então os dois finalmente relaxam e recuperam o fôlego. No final, eles contam 52 cadáveres de lobos. Alicia diz que nunca viu tantos lobos em um dia e imagina que a matilha tinha crescido tanto. Rude pergunta sobre a magia espiritual que ela usou. Ela explica que pega emprestado o poder dos espíritos encontrados na natureza. Espíritos estão em todo lugar, mesmo que as pessoas não os vejam, mas usar o poder deles custa magia em troca. Mesmo assim, a magia espiritual pode criar grandes efeitos com pouca mana. Sylphid, por exemplo, pode até fazê-los flutuar. Rude admite que nunca viu magia de vento tão forte. Enquanto ele fala sobre isso, Sylphid puxa o cabelo dele, mostrando o quão brincalhona ela é. Alicia diz que logo vai escurecer, então eles devem voltar rápido. Ela faz Sylphid levá-los para casa com magia de vento. Voar é algo que Rude nunca fez, mesmo com todas as suas habilidades. Ele pergunta a Alicia que outras magias espirituais ela pode usar. Ela diz que se especializa em gelo, água, luz e terra, enquanto fogo e escuridão não combinam com ela. Se um espírito e um usuário não combinam bem, exige uma enorme quantidade de magia, e o espírito ainda pode se recusar a te ajudar. Como Sylphid continua brincando com Rude, Alicia diz que o espírito deve gostar dele. Logo eles avistam fumaça subindo ao longe, e Alicia diz que deveria haver uma vila por ali. Essa vila está sob ataque de Baphomet, um espírito demoníaco com muitos poderes. Lobos cinzentos normalmente vivem por lá, então até os aventureiros locais estão confusos com o que veem. Eles não têm ideia do que é esse monstro. Os aldeões só conseguem ficar parados, impotentes, enquanto a criatura forma uma lança com magia. Bem antes de atingir os 2 aldeões que tentavam guardar o lugar, uma bala de água desvia a lança. Alicia pergunta se eles estão bem, e assim que confirmam, pergunta o que aconteceu. Ao mesmo tempo, Rude se prepara para lutar e rapidamente avalia o monstro. Ele é nível 27 e cheio de habilidades perigosas. Embora seu nível seja inferior ao de um lagarto comum, seus atributos estão em outro patamar, e Rude percebe que não é um nível 27 normal.
Ele também possui várias habilidades, incluindo princípios de magia de fogo e terra, além de ecolocalização, recuperação de mana acelerada e força mental. Como a magia de fogo de Rude é fraca demais para importar, ele fica animado com a ideia de derrotar Baphomet e comê-lo para pegar suas habilidades. Ele logo descobre que o monstro também é forte fisicamente quando bloqueia seu ataque. Ele suspeita que Garras de Aço seja a razão. Sem melhor opção, Rude responde com força bruta, mas Baphomet revida usando princípios de magia de terra. Ele mal escapa do alcance. Foi então que ele percebeu o quão inteligente ele é. O monstro disparou a maioria de suas lanças de chamas, mas guardou 2 para defesa. Ele está lutando com cuidado. Alicia diz que eles deveriam trocar informações enquanto ainda podem. Ela diz que os aldeões ainda não foram evacuados e pede aos homens de antes para guiá-los para fora enquanto ela procura um jeito de evitar danos colaterais. Alicia também não pode simplesmente aniquilar Baphomet com um feitiço grande. Rude imagina que ela gastou muita energia voando até aqui e correndo antes, então ele começa a pensar que não podem contar com a magia espiritual dela, mas Alicia se aproxima e diz para ele confiar nela. Ela cuidará da magia. Rude avança contra Baphomet. Alicia o apoia por trás. Os feitiços deles continuam cancelando os ataques de Baphomet, já que são elementos opostos com força igual. Logo após um ataque ser cancelado, Baphomet usa princípios de magia de terra para atacar Rude de novo. Mesmo assim, Alicia continua cobrindo-o. O monstro dispara pedras com o mesmo peso e força exatos. Mesmo em perigo, Alicia economiza mana e evita danificar a vila. Rude fica chocado com o quão exato é o controle de magia dela. Isso mostra porque uma ex-aventureira Rank, esse está em outro nível. Com Alicia o apoiando, Rude decide terminar isso rápido. Ele impulsiona seu corpo e então corta alguns dos dedos do monstro. Isso deixa Baphomet em frenesi e ele tenta revidar, mas Alicia o finaliza com magia de fogo, explodindo-o por dentro. Os aldeões veem suas casas queimarem, cheios de choque, medo e luto pelo que perderam. Então eles ouvem uma explosão e um grito horrível. Um aventureiro se pergunta se os 2 de antes realmente o derrotaram. Outro diz que se não estivesse ferido, teria ficado para ajudar. Enquanto todos se preocupam com Alicia e Rude, Alicia aparece de repente, surpreendendo a todos. Ela diz que Baphomet foi derrotado. Ela diz que deu o golpe final. Mas, caso tenha sobrevivido, eles vão atrás para que não volte. Então Alicia pede um favor. Prontos para ajudar seus salvadores como puderem, os aldeões perguntam o que ela precisa. Alicia casualmente pede comida. Mais tarde, na floresta fora da vila, Rude espera perto de uma fogueira. Alicia volta e diz a ele que todos saíram em segurança. A maior parte do crédito vai para os aventureiros de lá. Ela também disse aos aldeões que estavam perseguindo Baphomet, então o cadáver desaparecido não deve levantar suspeitas. Rude pede desculpas pelo incômodo e a agradece. Seu foco rapidamente muda para a sopa de Baphomet, que cheira e parece incrível. Antes de comer, ele adiciona artemisia e gengibre. Seu primeiro pensamento é que a carne de Baphomet é decente. Mesmo bem cozida, ainda tem um cheiro de cabra, mas fora isso, o sabor é ótimo. Agora Rude tem todas as habilidades do monstro. Alicia fica tentada com a boa aparência da comida, embora ainda se sinta desconfortável vendo Rude comer carne de monstro tão casualmente. Rude admite que ela pode ter razão. É um pouco assustador o quão normal isso parece agora. Então, alguns convidados indesejados aparecem. São monstros nível 22 chamados Porcos Estampa, com uma habilidade chamada Passo Relâmpago, que os faz mover-se insanamente rápido em linha reta. Como porcos normais, eles viajam em pequenos grupos. Rude vê isso como a chance perfeita para testar sua nova magia em batalha e os ataca, só para descobrir que não funciona direito. Um porco estampa usa o passo relâmpago e fecha a distância num instante, até pisoteando a comida de Rude. Alicia diz que está com pouca magia e não pode ajudar muito. Rude, por outro lado, está furioso. Sua refeição foi arruinada. Ele passou uma eternidade drenando o sangue, tirando a espuma e ajustando o sabor para poder saborear. Agora ele quer que os porcos estampa paguem. No mínimo, ele espera comê-los no lugar. Alicia o agarra pelo colarinho e manda ele se acalmar. Ela explica que o passo relâmpago aumenta o poder da investida deles. Então, um único golpe pode ser brutal. A resposta dela é simples. Eles precisam lutar de uma distância maior do que o passo relâmpago pode alcançar. Ou seja, ela quer recuar. Eles conseguem escapar dos porcos estampa subindo numa árvore. Como o perigo não passou, ficam lá um tempo. E Alicia pergunta por que a magia dele falhou antes. Rude também está confuso. É a primeira vez que ele não consegue usar habilidades que obteve do tabu de comer monstros. Alicia diz para ele inspecionar a habilidade com avaliação. As descrições dos princípios de magia de fogo e terra dizem que o usuário deve saber usá-las instintivamente. Alicia primeiro supõe que o cérebro dele talvez não entenda magia, mas volta atrás, já que ele é pelo menos decente com magia de fogo. Então ela descarta essa ideia. Depois de pensar bem, Alicia encontra outra possível razão. Talvez ele não consiga usar habilidades de monstro porque não sabe manipular mana. Ela admite que não sabe muito sobre mana, então ele terá que testar sozinho. Rude concorda e começa a tentar controlá-la. Ele diz a si mesmo que é como quando comeu o Minotauro antes.
Ele tenta invocar aquela mesma explosão de poder e consegue quase imediatamente. Assim que consegue sentir a mana, ele pode movê-la como parte do próprio corpo. Ele dispara a magia contra os porcos estampa, causando uma enorme explosão que provavelmente mata todos eles. Rude se vinga. Eles arruinaram a refeição dele e agora eles são a refeição. Ele pede desculpas a Alicia por demorar tanto, ela diz que está tudo bem, isso importava. Para usar essas habilidades, ele precisa de mana, não de poder mágico. Durante aquele último ataque, ela viu a mana dele acabar, o que significa que ele pode continuar usando-as enquanto tiver o suficiente. Rude diz que no momento em que sentiu a mana fluindo por ele, entendeu como usar as habilidades. Isso o faz pensar se a mana pode substituir o poder mágico. Talvez ele possa usá-la para fortalecer seu corpo ou armas também. Muitos aventureiros treinam seu poder mágico e muitos o usam em combate corpo a corpo. Fazê-lo fluir pelo corpo aumenta a capacidade física, e colocá-lo em uma arma a torna mais forte até o suficiente para lançar golpes. Alicia finalmente percebe o problema dele. Até agora, ele tinha pouca energia mágica para usar essas habilidades. Rude tem mais mana do que poder mágico, e melhor ainda, ele percebe que pode recarregar essa mana comendo monstros. Enquanto conversam, ele dá uma mordida e ganha a habilidade de passo rápido do Stampede. Alicia percebe que Rude pode absorver mana de monstros e até armazená-la em seu corpo. Ainda assim, o que mais importa para ela agora é o quão apetitosas e suculentas parecem aquelas costeletas de porco. Vendo o olhar dela, Rude pergunta se ela quer comer agora. De repente, um barulho alto assusta os dois. Quando a fumaça se dissipa, eles encontram um Stampede gigante, o chefe. Como os outros, ele tem o mesmo estilo de luta básico e usa o passo rápido para atacar Alicia. Rude reage rápido o suficiente para salvá-la. Alicia diz que só sentiu algo distante e de repente o chefe estava bem na frente dela. Mesmo fora de um labirinto, um monstro tão perigoso apareceu aqui. Rude fica furioso de novo. Depois de gritar como um maníaco, ele diz que este monstro pelo menos parece que daria um ótimo assado, mas mesmo coberto de fogo, seu corpo mal queima, revelando resistência ao fogo. O Rei Stampede é nível 38, ele só tem passo rápido e resistência ao fogo, mas sua verdadeira ameaça é seu poder e resistência insanos. Rude usa princípios de magia da terra e copia um soco para ferir o monstro um pouco, mas o ataque se desfaz quando a besta o atinge como um touro. Ele nem tem chance de usar o corpo de aço. O Rei Stampede então se vira para o alvo mais próximo, Alicia. Ela mal evita sua cabeçada mortal com a ajuda de Sylphid. O chefe nem está usando uma habilidade aqui. Sua pele grossa e músculos são assim tão resistentes, nem magia da terra nem magia do vento espiritual conseguem romper sua pele. Ele ataca Alicia novamente, mas no momento certo, Rude usa o rugido para chamar sua atenção de volta. Ele diz para não desviar o olhar. A luta ainda não acabou. No seu nível atual, ele ainda não consegue usar passo rápido ou corpo de aço. E se isso se arrastar, o Rei Stampede pode voltar para Alicia. Ele não tem uma habilidade que possa matá-lo em um golpe, mas o monstro só sabe avançar. Isso dá a Rude uma última ideia, uma habilidade que ele nunca tentou antes. Primeiro, ele extrai mana de dentro de seu corpo e imagina derramá-la em sua espada. Assim que o monstro entra no alcance, Rude abre os olhos e ataca com tudo o que tem, partindo o Rei Stampede ao meio. Alicia fica chocada que ele usou mana para fortalecer sua arma sem nenhum treinamento. Rude diz que só tentou porque parecia que funcionaria. Além disso, sua mana já estava vazando, então sua lâmina de repente se estilhaça. Alicia deduz que a espada não aguentou tanta mana. Ela explica que uma arma é basicamente uma extensão do corpo de um aventureiro. Depois disso, eles encerram o dia e Rude leva toda a carne. Enquanto isso, no 7º andar do labirinto do miasma, os 3 aventureiros que roubaram o local de caça habitual de Rude estão lutando contra um grande rato do miasma. Depois de vencerem, eles ficam ainda mais cheios de si. Enquanto riem sobre o monstro morto, um deles ouve um som baixo. Ele vai verificar de onde veio e os outros o seguem. Eles encontram escadas que levam a uma sala abaixo. Um deles diz que tem um mau pressentimento, mas eles ignoram e continuam, pensando que pode ser um caminho escondido. No fundo, eles encontram um baú de tesouro. Até sua localização parece suspeita, mas eles ainda querem abri-lo e pegar o que estiver dentro. Dentro há uma espada poderosa, e um deles diz que ela emana magia forte. Rigored, o cauteloso, avisa que o poder que sentem pode ser uma maldição. O aventureiro baixinho e arrogante diz a ele para parar de estragar o momento. Ele diz que eles precisam de uma descoberta como esta. O dinheiro está apertado, e com o catador de miasma desaparecido, eles não tiveram uma maneira fácil de ganhar. Para ele, esta espada é o céu os recompensando por todas aquelas incursões noturnas. Depois de mencionar o catador de miasma, Rigad comenta que Rude tem andado com uma elfa deslumbrante. Os outros dois riem, zombando de Rude por esquecer seu lugar enquanto se preparam para sair. Mas Rigad continua olhando para o baú. De volta à cidade fronteiriça de Bolonha, Rude e Alicia vão às compras para uma nova arma para ele. Eles param na Martelo do Mineiro, a forja administrada por Domi, um ferreiro especialista em armas. Domi fica chocado ao ver uma de suas próprias espadas estilhaçada daquele jeito.
Ele diz que a força bruta sozinha não deveria ter feito isso, e pergunta a Rude o que ele colocou na lâmina. Alicia pergunta baixinho se ele deveria mesmo contar, mas Rude diz que sim. Ele conhece Domi há muito tempo e confia nele para manter segredo, então Rude conta tudo: comer monstros, adquirir habilidades e forçar mana na espada. Alicia pergunta por que Domi não parece surpreso. Domi encolhe os ombros e diz: se Rude acha que tem um bom gosto, então o que ele come é problema dele. Ele concorda em forjar uma espada que possa suportar golpes infundidos com mana, embora leve tempo, pois ele precisa descobrir como fazê-la. Quando Rude pergunta o que ele precisa, Domi diz pedras mágicas de alta qualidade. Rude tira pedras do Minotauro, General Lagarto e Baphomet que ele derrotou. Ao vê-las, Domi percebe o quão mais forte Rude se tornou. Rude cora com o elogio. Domi entrega a ele uma espada emprestada e o avisa para não infundir magia nesta. Se ele quebrá-la também, Domi diz que ele pagará caro por isso. Depois disso, Rude e Alicia comem no restaurante Barriga Cheia, onde Alicia sugere evitar ataques mágicos por um tempo. Ela acrescenta que está feliz por finalmente ter conhecido um dos amigos de Rude, mesmo que a visita tenha sido intensa. Quando Rude brinca sobre se sentir mal por ser um solitário, os três aventureiros se aproximam e pedem para se juntar a eles. Alicia pergunta se há algum problema, então os desafia audaciosamente para uma competição de bebida. Rondo, o que carregava a espada do labirinto do miasma, de repente desaba na mesa de Rude. O arrogante o encara, confuso, e pergunta se ele está bêbado. Então ele vê a espada brilhando com uma aura vermelho escura. Ele havia presumido que Rondo a vendera, então vê-la ali o choca. Rondo de repente se levanta e o ataca, piorando ainda mais a lesão do homem. Tomado pela maldição da espada, Rondo se vira para Alicia. Rude pula e bloqueia o golpe com sua espada emprestada. Ele não tem ideia do que está acontecendo com Rondo. As pessoas comendo por perto ficam furiosas com a confusão que ele está causando. Vários deles correm e tentam imobilizar Rondo pelos braços. Alicia prepara magia para detê-lo, mas como pode atravessar a parede, ela se desculpa com o gerente primeiro. Mesmo após o golpe pesado de Alicia, Rondo se levanta novamente. Rude pergunta se ela se conteve. Alicia diz que nenhum aventureiro normal deveria estar se movendo depois de um feitiço como aquele. Enquanto Rondo os ataca novamente, Rude corre para impedi-lo de destruir mais o lugar. Alicia pede ao gerente-chefe para curar os feridos se ele souber magia de cura. Usando a avaliação, Rude verifica o status de Rondo e vê loucura onde deveria dizer normal. Este não é o Rondo que ele conhece. Seus atributos estão muito mais altos agora. Alicia reúne outro feitiço e diz a Rude para se mover. Desta vez ela não está se contendo, mas a espada absorve o ataque. Alicia percebe que a lâmina está amaldiçoada, e então as coisas ficam ainda mais estranhas. Rondo parece ficar mais forte ao se alimentar de magia. A maldição simbiótica da espada começa a se espalhar pelo braço dele. Rondo salta em Rude, e embora Rude bloqueie, o golpe é muito mais pesado do que antes. Rude avista uma abertura e corta sua perna, mas tentáculos vermelho-negros rapidamente fecham a ferida. Alicia também não pode apoiá-lo com magia, já que a espada pode absorvê-la novamente, então ela decide esperar por uma chance clara para acabar com isso. Assim que Alicia e Rude se preparam para matar Rondo, Sigurd atravessa a parede quebrada e implora para que não matem seu amigo. Ele admite que tratou Rude horrivelmente, mas diz que para alguém que nunca conseguiu ter sucesso e só desprezava pessoas mais fracas, Magnus e Rondo eram tudo o que ele tinha. Ele implora sinceramente para que poupem Rondo. Rude diz que fará o que puder. Ele diz a Alicia que vai usar substituição e pede a ela 1 minuto. Ele se lembra que levou cerca de 10 segundos para ativá-lo em Alicia antes. O verdadeiro problema é manter Rondo imobilizado o tempo suficiente para quebrar a maldição. Rondo ataca novamente, e Rude mal consegue bloquear. Em vez de contra-atacar, ele apenas afasta a lâmina amaldiçoada para que ela não possa absorver magia. Então ele usa princípios de magia da Terra para prender Rondo no lugar. Rude acredita que pode remover a maldição da mesma forma que ajudou Alicia, se isso realmente for uma maldição. No momento crucial, ele ativa a substituição. Por um instante, Rondo recupera a consciência. Ele implora a Rude para salvá-lo, mas Rude ainda não consegue expulsar a maldição de seu corpo. Quando a substituição termina, ele é jogado para trás. Rude percebe que não foi Rondo rejeitando outra habilidade. Provavelmente foi a espada. Ele pensa que ainda pode vencer se enfraquecer a maldição primeiro, então usa magia de fogo para queimá-la um pouco, apenas para ver Rondo se libertar das amarras. Ainda assim, a maldição desapareceu de seu braço esquerdo, então Rude decide lutar fora do alcance do direito. Isso não será fácil, porém, porque Rondo possuído está se movendo insanamente bem. Pior ainda, ele absorveu a magia de Rude. A situação está ficando muito mais feia do que o esperado. Então a maldição de duas cabeças Graham assume completamente. O corpo de Rondo não é mais realmente dele, o que significa que ele não pode mais ser salvo. Rude verifica com avaliação, mas tudo o que ele obtém é a condição, nada mais. Agora com força total, a criatura retoma a luta. Rondo meio possuído já era rápido, mas esta forma é várias vezes mais rápida e ágil. Rude não consegue acompanhar os ataques, e ele percebe que a maldição luta sem movimentos desperdiçados como um guerreiro veterano. Sem aviso, ele salta sobre Rude, mas Alicia intervém e dispara o feitiço que estava carregando. Embora ela seja geralmente uma lutadora de retaguarda, ela segue com um chute direto e depois outro feitiço que o afasta.
Rude a agradece, surpreso que ela também pode lutar de perto. Alicia diz que um mago que se torna inútil quando um inimigo se aproxima é apenas um fardo. Como este inimigo não pode ser subestimado, ela diz a Rude para encarar a realidade. A única maneira de parar Rondo agora é destruir seu coração. Rude aceita isso e se levanta para acabar com a maldição. Perto dali, Sigurd e Magnus entram em pânico ao ouvir Alicia dizer que o coração de Rondo precisa ser destruído. Mesmo com as chances contra, a luta ainda favorece a maldição. Os dois não conseguem encontrar uma abertura real, e Rude se pergunta se ter duas cabeças lhe dá uma visão mais ampla. Ele decide testar isso, e diz a Alicia para recuar por um segundo. Rude enche a área com fumaça, Alicia imediatamente entende o ponto. A maldição não pode absorver isso. Usando a cobertura, Rude se infiltra e faz um corte superficial. Então, Alicia invoca a magia do espírito da terra e chama Nomia. O golpe perfura a maldição, mas por pouco não atinge o coração. Ele tenta contra-atacar, mas Sigurd e Magnus pulam para contê-lo. Sigurd grita que o deterá, mesmo que isso signifique aceitar a morte de Rondo. Ele diz que o grupo dele sempre foi os três. Em um movimento final desesperado, Magnus desfere um golpe através do coração de Rondo. No final, foi Magnus, o amigo próximo de Rondo, quem o libertou da maldição. Os três lamentam seu amigo que não pôde ser salvo. Rude pega a espada amaldiçoada e se pergunta o que fazer com ela. Escondê-la não é uma opção. Outra pessoa poderia encontrá-la amanhã. Há um olho cravado logo acima do punho. Quando a espada emana intenção assassina, ela grita, "Mate!" Rude manda ela calar a boca, já que esse tipo de coisa não funciona com ele. Nesse momento, o mestre da guilda da filial de Bolonha, Lenkes, chega para inspecionar a cena. Ele vê o corpo de Rondo e a espada na mão de Rude. Ele pede uma explicação completa e diz que eles devem continuar na guilda. Depois de ouvir sobre a maldição e por que Rondo teve que morrer para detê-la, Lenkes diz que outros aventureiros devem aceitar o testemunho de Magnus. Então Lenkes pergunta se Rude sente algo enquanto segura a espada amaldiçoada. Rude diz que maldições não o afetam porque sua imunidade a status anormais é especial. Enquanto ele a mantiver, ninguém mais se tornará uma vítima. Lenkes aceita isso, mas impõe uma condição. Se a espada algum dia dominar Rude, eles o deterão, não importa o que. Rude concorda imediatamente. Lenkes agradece a Rude e Alicia por manterem todo o incidente sob controle. Ele também oferece suas condolências a Magnus e Sigurd. Então ele diz, não há tempo para descansar. Monstros fora do labirinto têm surgido a uma taxa estranha, e os aventureiros atrás dele foram chamados por causa disso. Os monstros estão vindo do recém-descoberto labirinto de Abélio, e a equipe de reconhecimento relatou algo sério lá dentro. Um certo monstro nesse labirinto parece estar causando todo esse desastre. Esse monstro é o dragão do miasma, basilista. Seu nível é estimado em 70 ou superior, sua força sozinha é perigosa, mas o verdadeiro problema é o miasma espesso que ele espalha. Eles acreditam que o miasma de Basilista enlouquece outros monstros, forçando mais deles para fora da masmorra. Por causa disso, a equipe de reconhecimento já sofreu perdas e os sobreviventes estão sendo tratados. Lenkes avisa que se isso continuar, não vai parar nos monstros. O miasma vazará para fora e devastará a região. É por isso que ele veio procurar Rude. Rude diz que entende, mas primeiro ele quer conhecer os membros sobreviventes da equipe de reconhecimento. Lenkes leva Rude e Alicia para a enfermaria. Lá, Rude usa a habilidade de substituição para tratar um dos batedores feridos. Ele até puxa a condição de Lenkes para si com aquela habilidade única. Lenkes fica chocado, ele não tinha ideia de que Rude poderia cancelar condições anormais. Rude explica que só funciona se a pessoa aceitar seu tratamento. Depois de ver o estado da equipe de reconhecimento, ele diz a Lenkes que apenas ele e Alicia deveriam ir atrás do dragão do miasma. Ele diz que menos pessoas significa menos aliados para proteger, tornando mais fácil se mover no labirinto. Além disso, ele quer se testar contra inimigos fortes. Lenkes concorda e deixa a subjugação de Basilista para ele. Como já é tarde, eles decidem descansar e se preparar para amanhã. No caminho de volta, Alicia pergunta se apenas os dois realmente serão suficientes. Rude diz que pode lutar sem se conter quando não há mais ninguém por perto. Então ele se desculpa por arrastá-la para isso. Alicia zomba dele por dizer algo tão estúpido. Se ele tivesse tentado ir sozinho, ela diz, ela o teria espancado. Eles são uma equipe, e os dois são suficientes para salvar a todos. Em pouco tempo, Rude e Alicia chegam aos níveis inferiores do labirinto de Abélio. Os primeiros inimigos que enfrentam são Goblins Bob de nível 20, com aumento físico e maestria em clava. Eles claramente foram afetados pelo miasma, mas para Rude ainda são apenas goblins. Ele parte um ao meio com um único golpe. Ele não foi informado de que o andar em que estavam já havia sido tocado pelo miasma. Alicia diz que isso prova o quão rápido se espalha. Nem mesmo suas ferramentas de purificação conseguem limpá-lo bem. Rude imagina que os monstros no próximo andar podem nem estar mais vivos. Para ter certeza, ele pergunta a Alicia se ela ainda quer continuar. Ela diz que sim, seus atributos usuais podem não funcionar no dragão, mas ela tem certeza de que ainda pode desferir golpes sólidos mesmo de perto. Ela também se recusa a ir embora, porque uma vez antes, teve que abandonar seus amigos e isso deixou cicatrizes profundas. Rude pede desculpas a Alicia por tocar em algo doloroso, então ele usa a habilidade de substituição para extrair o miasma que se acumulava dentro de Alicia. Ele explica que sempre que eles se tocam, ele pode remover seus efeitos, mas assim que ele solta, o miasma lentamente se acumulará novamente.
Alicia diz que isso resolve. Eles deveriam apenas dar as mãos e seguir em frente assim. Ela acrescenta que o miasma pesado dificulta a visão de seus pés, então ele também a guiará. O alvo deles está apenas 5 andares abaixo, então eles continuam mais fundo. Logo eles chegam às camadas médias de abelho, onde o miasma fica mais espesso a cada passo. Usando ecolocalização, Rude encontra 2 monstros à frente. Alicia supõe que qualquer coisa que sobreviva em tanto miasma deve ser forte, e Rude diz que são criaturas que ele nunca viu antes. Embora haja outra rota, Rude quer lutar contra eles. Alicia pergunta por quê. Ele quer comer esses também? Um pouco ofendido, ele diz que é principalmente curiosidade. Ele também quer testar a espada amaldiçoada Gran antes de enfrentar o dragão do miasma. Os inimigos são besouros rolantes, nível 33, com várias habilidades úteis. Eles têm corpo de aço, revolução, resistência a veneno, resistência a miasma e resistência à paralisia. Não é de admirar que o miasma mal os afete. Quando a luta começa, Rude usa princípios de magia da terra e destrói o chão sob os besouros rolantes, mas não funciona. Um besouro se enrola e começa a rolar para frente, mirando direto neles. Rude chama Alicia para detê-lo. Ela invoca a Nômia e a ordena a bloquear o besouro rolante. Alicia consegue contê-lo, mas apenas por um momento, então ela diz a Rude para se apressar. Rude se posiciona como o escudo do grupo novamente e saca a espada amaldiçoada. Ele a avisa para não quebrar em suas mãos e ataca, tentando acabar com o monstro em um só golpe. A lâmina é tão afiada que corta até a barreira de pedra que Nômia fez, mas o besouro sobrevive. Suas escamas são tão resistentes que nem mesmo a espada amaldiçoada corta fundo o suficiente. Rude decide que a espada precisa de mais poder, então ele pede a Alicia para carregá-la com magia. Assim que uma aventureira de rank S infunde magia na lâmina, ela mostra seu verdadeiro poder e destrói o besouro em segundos. Vendo seu parceiro morrer, o segundo besouro começa a tremer de medo. Rude acaba com aquele também com um único golpe. Ele elogia o controle perfeito de Alicia sobre sua magia. E enquanto eles desfrutam da vitória, ele pega a mão dela novamente e usa a habilidade de substituição para afastar o miasma. Então ele pede um pouco mais de tempo. Absorver magia através da espada não restaurou sua mana. Então agora ele quer comer os monstros. Ele cozinha os besouros rolantes e começa a comer. Enquanto ele faz isso, Alicia pergunta como foi usar a espada amaldiçoada. Rude diz que depois que ela absorve magia suficiente, seu poder físico aumenta muito. Alicia imagina que se ele continuar alimentando a Kumana, ela não se estilhaçará como sua antiga espada. Ele então se pergunta o quão bem ela funcionará contra o dragão do miasma, que testemunhas dizem ser tão grande quanto uma árvore. Ainda assim, ele admite que sua antiga espada tinha mais peso em cada golpe. Então a espada amaldiçoada de repente começa a pedir algo. Confuso, Rude pergunta se ela quer carne. A espada responde claramente. Ela quer uma pedra mágica. Rude tira uma de sua bolsa e mistura um pouco de seu sangue antes de entregá-la. A espada devora a pedra mágica e rapidamente cresce muito, chocando os dois. Alicia pergunta como ele sabia o que ela queria, e Rude diz que a espada falou diretamente em sua mente. Ele supõe que ela ficou brava porque ele a chamou de fraca. Rude diz a Alicia que agora ele entende em grande parte como usar a espada amaldiçoada. Eles fizeram um bom progresso e estão apenas um andar acima de onde Basilista foi vista pela última vez. Então, assim que eles mencionam, ouvem o rugido do dragão. O som é tão avassalador que o teto começa a ceder. Rude diz que eles deveriam apoiá-lo com magia da terra, mas Alicia rejeita essa ideia. Se eles se concentrarem em se proteger, as escadas podem ser soterradas e eles perderiam a chance de alcançar o dragão. Então, sem melhor opção, ela decide romper os andares em colapso e forçar a passagem até o nível de Basilista. Após uma queda brutal, eles conseguem sobreviver. Eles tentam se orientar, mas a escuridão é muito densa. Rude usa a busca térmica e encontra a fonte da névoa. É o dragão do miasma, Basilista. Disseram-lhes que era nível 70, mas na verdade é nível 75. Ele tem todos os atributos principais, baixa agilidade para sua classe e vitalidade acima de 500, junto com uma longa lista de habilidades raras e perigosas. Rude também percebe que suas presas e garras estão envenenadas. Pior, o dragão já os avistou, só isso já os deixa em alerta. Alicia pergunta a que magia ele resiste e Rude diz que fogo, terra, raio e escuridão não funcionarão, então ela muda para outros atributos. O dragão do miasma ruge de novo, mas agora eles estão preparados. Rude queria observar e estudar os ataques primeiro, mas a luta é muito rápida e ele não sabe quanto tempo Elisha aguenta esse miasma denso, então decide acabar com isso o mais rápido possível. Como um dragão de verdade, Basilista cospe fogo e quase acerta Rude, mas ele escapa com o passo relâmpago. A explosão é tão forte que derrete o chão e as pedras próximas. Pela retaguarda, Alicia chama Sylphid, que usa magia de vento para lançar Rude na direção do dragão. Movendo-se quase na velocidade do som, Rude consegue arranhar a pele, mas a lâmina ainda não consegue perfurar a couraça grossa do dragão. Ele percebe que sua espada e magia simplesmente não são páreo. Nem a magia espiritual de Elisha faz efeito. O dragão sai ileso, sem um arranhão. Enquanto pensa no próximo passo, o dragão chicoteia a cauda e atira espinhos neles. Rude bloqueia com corpo de aço e Elisha detém os dela com magia espiritual. Eles começam a se perguntar como vencer essa criatura. A defesa dele é insana e ainda pode atacar de longe. Elisha pede a Rude para ganhar tempo, ela está prestes a usar seu trunfo. Enquanto ela se prepara, Rude usa a magia da terra e continua lutando de perto, tentando causar o máximo de dano possível.
Ele ataca o dragão enquanto também cobre Elisha. Ela se deixou totalmente exposta e confia nele cegamente. Para compensar a parte dele, ela despeja toda a sua mana neste único movimento. Ela invoca todos os seus elementais, Salam, Urdali, Nomia e Wakian, e continua a intensificar seu ataque. Ao mesmo tempo, Rude se entrega de corpo e alma, golpeando o dragão e correndo de volta para protegê-la. Logo, Elisha diz que está pronta e manda ele se afastar, então ela dispara seu golpe especial, Quinteto do Espírito, iluminando a sala inteira. Quando a névoa se dissipa, o dragão ainda está de pé, mesmo com todo o dano que sofreu. Ela não conseguiu acabar com ele e diz que com força total, um único golpe teria sido suficiente. Rude elogia o Quinteto do Espírito, e então diz que é a vez dele. Elisha gastou toda a sua mana naquele ataque, então não pode mais apoiá-lo. Ele diz para ela não se preocupar, apenas use o pouco que lhe resta para se proteger. Ele vai cuidar do dragão daqui. Para mostrar o quão aterrorizante é, o dragão ruge e faz tremer toda a masmorra. Rude responde com a habilidade de rugido que conseguiu do Minotauro, deixando claro que não é um humano qualquer e fraco. Antes ele havia absorvido a magia negra que protegia a Alisha, e ela estava cheia de mana. Agora, Rude está transbordando de poder. Cheio de confiança, ele avança e corta as escamas do braço do dragão. Mas mesmo com sua velocidade e agilidade inacreditáveis, ele percebe que sua espada está funcionando cada vez menos. O monograma absorvido está lentamente desaparecendo. Assim que Rude começa a desacelerar, o dragão o atinge com uma onda de miasma. Ele consegue resistir ao miasma, mas a força da onda ainda o joga para trás. Então o dragão chicoteia a cauda e lança espinhos em Rude. Após ler o trajeto, ele sabe que pode desviar dos espinhos, mas não do próximo ataque do dragão. Mesmo com quase nenhuma chance de sobreviver, ele usa o passo relâmpago para escapar do alcance. Não é o suficiente. O dragão ainda o alcança com um golpe de garra, embora Rude ative o corpo de aço bem antes de atingir. Mesmo assim, o golpe o arremessa para o canto mais distante da sala. Ele até calculou a distância do seu passo relâmpago corretamente, mas o dragão ainda o superou. Naquele momento desesperador, Rude se lembra de lutar contra o Minotauro, da vez em que quase morreu, mas ele não é mais o mesmo de antes. Desta vez, ele se recusa a desistir e volta a se mover. Enquanto o dragão prepara seu ataque de sopro, Rude decide parar de desviar. Se isso se arrastar para uma luta longa, ele sabe que vai perder. Ele ativa a manipulação de fios e usa os fios como um estilingue, então se lança direto no dragão. O dragão do miasma responde com uma explosão de fogo. Rude não consegue parar o calor do sopro, mas pode absorver a mana dentro dele. Ele aposta que se sua resistência ao fogo puder mantê-lo vivo, ele pode impulsionar sua arma com sua própria mana, adicionar a mana que Graham armazenou e liberar tudo em um único golpe. O sopro do dragão começa a queimar sua pele. No último segundo, Elisha usa a pouca magia que lhe resta e joga água em Rude para protegê-lo do calor. No momento em que ele vê uma abertura, ele a aproveita. O golpe final de Rude é um único corte destinado a dividir o inimigo ao meio, e desta vez funciona. Rude mal consegue ficar de pé, ele só consegue falar com Elisha. Quando ela tenta curá-lo, ele diz para ela não se esforçar mais. Ele explica que tem uma habilidade chamada Sede de Sangue que pode restaurá-lo um pouco. Ele a conseguiu no labirinto oculto. Após recuperar um pouco de força, ele e Elisha se deitam para um breve descanso. Ambos estão surpresos e felizes por terem realmente derrotado o dragão do miasma. Elisha diz que isso é apenas o começo. Eles ainda têm mais aventuras pela frente. Ouvir uma aventureira de Rank se falar em ir em aventuras com ele lembra Rude do aventureiro que o salvou quando criança. Aquele herói era poderoso, muito mais forte do que ele é agora. Como de costume, Rude come um pouco de carne de monstro e então eles decidem ir para a parte mais profunda da masmorra. No andar mais baixo, encontram o núcleo do labirinto. Elisha diz que poucos aventureiros chegam a ver um. Ela também explica que o círculo mágico à frente pode enviá-los direto de volta para a entrada. Olhando para o núcleo brilhante, Elisha diz que é normal deixá-lo intacto mesmo depois de limpar a masmorra. Assim, ele poderia voltar para pegar materiais que não encontra lá fora e sair quando quisesse. Mas Rude não quer que o dragão reviva, e enquanto o núcleo existir, isso pode acontecer. Ele passou por um inferno no labirinto de Abélio, mas por causa disso, um caminho para seu sonho finalmente se abriu, então ele destrói o núcleo. De volta a Bolonha, o mestre da guilda Lankes pergunta por notícias de Rude e Elisha. Dizem a ele que ainda não há relatos do retorno deles. No fundo, Lankes sabe que Rude é infame como o catador de miasma. Entre aventureiros, a força é tudo. Mesmo que Lankes tivesse intervindo, provavelmente não teria mudado nada. E se isso fosse o suficiente para fazer Rude desistir do seu sonho, então talvez esse fosse simplesmente o caminho dele. Enquanto Lankes está pensando, ele de repente recebe a notícia de que Rude e Alicia retornaram através de um círculo de teletransporte. O relatório diz que eles derrotaram o dragão do miasma e destruíram o núcleo da masmorra. Rude e Elisha realmente conseguiram. Lankes está chocado, mas mais do que isso, ele está feliz. Ele nunca esperou que o tal catador de miasma fosse quem salvasse a cidade. A guilda dá as boas-vindas aos dois heróis que salvaram Bolonha de uma ameaça de nível 75. Em Golar, uma cidade perto de Bolonha, o Lorde local está furioso porque Bolonha destruiu o labirinto. Ele queria tomá-lo para si, e agora isso é impossível, mas seu segundo em comando diz que isso pode, na verdade, ajudá-los. Como Bolonha não podia negar a reivindicação de Golar sobre o labirinto, eles escolheram destruí-lo em vez de entregá-lo. Por causa disso, ele acredita que podem pressionar a guilda de Bolonha e exigir uma compensação.
O Lorde também gosta da ideia. Parece mais lucrativo do que desafiar o labirinto por conta própria e perder aventureiros no processo. Ainda assim, ele tem certeza de que a Guilda de Bolonha não aceitará isso calada. O conselheiro diz que quer mostrar ao mestre da guilda quem é superior. Em outro lugar, Rude e Elisha estão na natureza, e Rude está cozinhando sua refeição de monstro de sempre, desta vez com carne rara de dragão do miasma. Ele havia guardado um pouco na sua bolsa e agora está empolgado para finalmente provar algo tão raro. Na primeira mordida, Rude pirou. Ele diz que toda a carne que já comeu não é nada comparado a isso. É rica, doce e a gordura derrete na boca. Enquanto ele continua elogiando o sabor, Elisha começa a babar de novo. Ela pula e declara que hoje à noite eles vão comer um bife premium, e ela quer a ajuda de Rude para encontrar o melhor lugar para comer. Rude diz que ainda está comendo e não pode ajudar agora. Alicia retruca que eles precisam de informações de restaurante rápido, então ele deveria se apressar e terminar. 4 dias se passam após o colapso do labirinto de Abílio. O mestre da guilda Lancaster os chama para finalizar o relatório. Assim que isso é feito, Lancaster lhes dá a sua recompensa, R$1.500.000. Rude fica chocado com a quantia. Lancaster explica que Abélio era um labirinto de nível 70, então uma recompensa tão grande é justa e merecida. Depois de lhe dar o dinheiro, ele diz a Rude que seu rank será atualizado. Os dois limparam o labirinto sozinhos, mesmo que Rude tivesse alcançado o rank D há pouco tempo. Então ele está chocado que seu rank já esteja sendo revisado novamente. Afinal, ele já está no nível 52. Elisha diz que mesmo que ele tenha lutado contra monstros acima do seu nível, sua velocidade de crescimento ainda é anormal. Normalmente, quando um aventureiro atinge o nível 40, a progressão desacelera bastante. Ela o nota sorrindo. Antes que ela possa perguntar o porquê, Rude revela, com um ar de superioridade, que finalmente a superou em nível. Ela abre sua janela de status. Ela está no nível 45. Rude diz que mesmo que o nível dele seja mais alto, ela ainda é mais forte numa luta de verdade. Ela concorda. Níveis são apenas um guia. O verdadeiro poder de combate vem da habilidade e da experiência. Enquanto conversam sobre níveis, eles veem o Lorde de Golar entrar na guilda. Ele reconhece Rude como o Catador de Miasma imediatamente. Já convencido de que Rude é rude e desrespeitoso, o rapaz pergunta quem ele é. O Lorde zomba dos aventureiros de Bolonha por nem sequer conhecerem o rosto de um governante vizinho. Rude parece ter ouvido falar do lamentável Lorde de Golar. Após essa introdução indireta, o Lorde começa a importunar Rude por destruir o labirinto. Rude responde que, pelo que soube, o labirinto de Abélio era de propriedade conjunta. O Lorde diz que o labirinto de Abélio ficava entre Golar e Bolonha, mas Bolonha excluiu Golar disso. Eles alegaram que algo estranho estava acontecendo lá dentro, então monstros começaram a sair, e o labirinto foi destruído. Ele exige saber como Rude planeja compensar Golar pelo dinheiro que perderam e pelos danos que esses monstros causaram nas proximidades. Elisha interrompe e diz que questões assim deveriam ser tratadas pelas guildas, não discutidas aqui. Ela acrescenta que não houve relatos de monstros invadindo Golar e que os aventureiros de Bolonha já resolveram o problema. Então ela pergunta por que pessoas que não fizeram nada acham que têm o direito de reclamar. Rude não se surpreende com a acidez de Alicia. Ela é uma aventureira de rank experiente. O mestre da guilda de Golar, o segundo em comando do Lorde, a reconhece como Elisha da Pedra Esmeralda. Ele diz que ouviu que ela estava ligada a Bolonha, e agora sabe que é verdade. Então ele cruelmente acrescenta que, já que a maldição do labirinto abissal deveria tê-la destruído, Bolonha combina com alguém como ela. Rude se lembra vagamente que este homem é o mestre da guilda de Golar. O mestre da guilda diz que aventureiros não deveriam estar falando sobre este assunto de qualquer forma. Ele se aproxima de Elisha e se inclina. Em um sussurro, ele a chama de sobrevivente inútil de um grupo que morreu por nada e diz para ela ficar fora disso. Ele termina chamando-a de lixo. Isso faz Elisha explodir. Ela libera sua magia e a sala inteira fica pesada. Até o mestre da guilda de Golar é abalado pela pressão de uma aventureira que ele pensava estar acabada no nível 45. Lancaster intervém antes que a situação piore. Ele diz que não haverá brigas em sua guilda, e ordena que o Lorde e o mestre da guilda o acompanhem. Mesmo enquanto saem, o mestre da guilda de Golar continua lançando insultos a Elisha. Assim que eles se dirigem ao escritório do mestre da guilda, outro homem chama o nome de Elisha, um elfo com um rosto marcante. Ele pergunta se ela se lembra dele. Rude já está cansado de gente problemática, mas Elisha chama o elfo de Ebert, então eles claramente se conhecem. Quando Rude pergunta, ela explica que Ebert estava em um de seus antigos grupos. Ebert diz que uma vez admirou as trilhas azuis, especialmente a Alicia, porque como um colega elfo, ele admirava a capacidade dela de usar vários elementais ao mesmo tempo. Ele também sabe sobre a maldição dela e o quanto a fez sofrer. Ele veio a Bolonha por um motivo, para pedir que ela se juntasse ao seu grupo. Alicia o recusa, dizendo que já está em um novo grupo. Ela tenta apresentar Rude, e quando Rude oferece um aperto de mão, Ebert afasta a mão dele, deixando claro que não quer nada com ele. Ele ignora Rude e continua falando com Elisha, dizendo que sente pena dela. Uma aventureira de rank, como ela acabou com alguém chamado Catador de Miasma, e ele diz que o talento dela seria muito mais útil no grupo dele. Isso claramente a irrita. Ela se afasta e diz pra ele não falar sobre coisas que não entende. Ela mesma escolheu se juntar a Rude, então insultá-lo é o mesmo que insultá-la. Mesmo assim, ela ainda o agradece por se preocupar com ela. Ela também revela que sua maldição se foi. Ebert não consegue acreditar. A maldição veio do labirinto abissal de rank de um chefe do último andar.
Elisha insinua que conheceu alguém especial, deixando Ebert pensativo. Então ela acrescenta que o rank de Rude está sendo revisado, então ele não vai continuar sendo um aventureiro de rank C ou D normal. Vendo-a se importar tanto com Rude, Ebert decide que Rude deve estar a manipulando. Ele nem acredita que Rude matou o dragão do miasma. Embora se a maldição de Elisha realmente se foi, isso muda as coisas. Então ele assume que Elisha fez tudo sozinha, e Rude está levando o crédito pelo trabalho dela. Enquanto saem, Rude diz a Alicia que Ebert não para de encará-lo como um louco. Ela explica que os elfos são orgulhosos, e muitos ficam ainda mais preconceituosos quanto mais vivem. Rude pergunta se ela é assim também. Elisha, orgulhosamente, diz que é uma elfa humilde, gentil, de coração puro e encantadora, o que só a faz parecer tão orgulhosa quanto Ebert. Depois disso, eles vão pegar os novos documentos de rank de Rude. A recepcionista diz a ele que ele pulou o rank C completamente, e agora é oficialmente rank B. Seu crescimento de nível mostra o quão difícil a missão do Labirinto de Abelho realmente foi. Ela também diz que a guilda recebeu relatórios dos aldeões que eles resgataram, então a derrota de Baphomet por Rude também foi contabilizada. Rigurd e Magnus o parabenizam por alcançar o rank B e dizem que toda a cidade está agradecida. Vendo o quão feliz e satisfeito ele parece, Alicia diz para ele não parar no rank B. Ele deveria almejar o rank S. Os dois se encorajam e fixam seus objetivos no rank S. Mas o Ebert, ele estraga o clima de novo. Diz que uma bobagem dessas jamais deveria ser permitida. As informações da masmorra são restritas por rank para proteger a galera, mas alguém que só seguiu os outros e não fez nadinha foi promovido a rank B. Aí ele passa dos limites e solta que a guilda de Bolonha tá cheia de jumentos. A recepcionista na lata responde que a guilda tem total autonomia para dar as promoções. O Magnus então avisa o Ebert para engolir essas palavras se não quiser arrumar encrenca. Em vez de se desculpar, o Ebert simplesmente repete tudo. Furioso, o Magnus agarra a gola dele, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o Ebert o joga pro lado. Aí ele imobiliza o Magnus com a espada e manda ele não encostar nele com essas mãos imundas. Aí ele manda o Ebert parar de arrumar confusão. Ele, todo convencido, acha que ela só tá sendo boazinha com um sem-teto tipo o Magnus. O Ebert até admite que é teimoso quando bota uma ideia na cabeça, mas ainda tem uma visão bem distorcida de si mesmo, coitado. Ele se descreve como um elfo humilde, compreensivo, charmoso, e jura que é o único digno de guiar a Elisha. O Rude, claro, cai na risada ao ouvir o Ebert usar as exatas palavras que a Elisha tinha usado. A essa altura, ele já tá convencido de que elfos são, por natureza, cheios de si. Aí o Ebert, do nada, desafia o Rude, chamando-o de aventureiro inútil que só bota os outros em perigo. Ele quer testar se o Rude realmente merece o rank B. A Elisha concorda na mesma hora e avisa o Ebert que ele vai ver a força do Rude com os próprios olhos. Então, o elfo metido à besta e o catador de miasma seguem para o campo de treinamento da guilda de Bolonha. A Elisha se desculpa por ter arrastado o Rude para essa confusão. O Rude diz que a culpa não é dela, que as coisas só chegaram a esse ponto porque ele ainda tem muito o que aprender. Tudo o que ele precisa fazer agora é dar uma surra no Ebert e provar que merece estar ao lado dela. No fim das contas, aventureiros resolvem as tretas na base da força bruta. Antes da luta começar, a Alicia avisa que se qualquer um dos dois se machucar feio, ela mesma vai intervir e parar tudo. Assim que a luta começa, o Ebert avança pra cima do Rude com uma velocidade e força de cair o queixo. O Rude não esperava uma investida tão agressiva, mas consegue bloquear. O Ebert continua pressionando com uma técnica de espada impecável, sem dar um segundo de trégua pro Rude. O Rude logo saca que o Ebert é o espadachim mais habilidoso. Ele também se lembra da Elisha comentando que o Ebert luta com magia de ataque e magia de aprimoramento, o que o torna um espadachim mágico que consegue turbinar a própria velocidade e o corpo. Aí o Ebert do nada some e reaparece atrás do Rude, acertando um golpe surpresa. O Rude não consegue acompanhar com os olhos e acaba levando a pancada. O Ebert então revela que também é rank B, e solta que só gente com esse tipo de poder merece um título desses. Depois de dar um showzinho de força, ele declara que o Rude não é digno do rank B, muito menos de ficar ao lado da Elisha. O Rude admite que ainda não é digno, mas lembra que foi a Elisha quem o escolheu, e não o contrário. Aí ele diz que vai provar porque merece estar com ela. Desta vez, o Rude ataca primeiro, usando magia da terra. O Ebert, claro, tira sarro dele por tentar vencer um especialista em magia com... magia? Ele responde com magia de fogo, causando uma explosão daquelas. Logo em seguida, o elfo lança outro feitiço especial, mas o Graham absorve a magia dos dois ataques. O Rude comenta que já esperava que o Ebert fosse competir na base da magia. Elfos, afinal de contas, são uma raça bem orgulhosa, né? Com a lâmina recarregada com mana, o Rude parte para a ofensiva e ganha um baita aumento de velocidade e força. Quando o Ebert chama de espada mágica, o Rude o corrige na lata. Não é mágica, meu caro, é amaldiçoada. A lâmina do Rude raspa no Ebert, mas em vez de recuar, o Ebert o chama de aberração por carregar uma espada amaldiçoada, dando-lhe mais um motivo para odiá-lo. Aí ele usa uma técnica de espada com encantamento de raio e se move tão rápido que o Rude mal consegue acompanhar. Em seguida, o Ebert usa a palma relâmpago e manda eletricidade pelo corpo inteiro do Rude. Achando que aqueles ataques de raios seguidos tinham acabado com ele, ele manda a Alicia anunciar o vencedor, mas o que ele menos esperava, acontece. O Rude o agarra pela gola e solta que raio não faz efeito nele. Ele absorveu resistência à paralisia bem na hora. Chocado, o Ebert diz que tanto raio deveria ter paralisado ele. O Rude, sem dizer uma palavra, responde. Ele dá uma cabeçada no elfo arrogante, aí ele vence, imobilizando o Ebert do mesmo jeito que o Magnus foi, e crava a espada no chão, bem ao lado da cabeça do Ebert. De volta à guilda de Bolonha, o mestre da guilda se reúne com o Lorde e o mestre da guilda de Golar para discutir a destruição do Labirinto de Abelho.
O Lanka explica que o Lorde Feudal está fora, em compromissos oficiais na capital, então ele está agindo em seu lugar. O Lanka diz que entende a posição de Golar. Já que Bolônia administrava o labirinto, eles planejam ajudar totalmente na recuperação, mas o Lorde de Golar afirma que eles não querem ajuda. Eles querem uma compensação justa pelo labirinto que era deles. Ele ainda completa que Bolônia foi gananciosa e pegou mais do que devia, então agora eles precisam arcar com as consequências. Aí uma funcionária entra correndo, ofegante, com notícias urgentes sobre o labirinto de Abélio que teoricamente deveria estar totalmente desabado. Ela relata que a área ao redor agora está coberta por uma quantidade colossal de mana, medida em rank B. 2 gárgulas também estão de guarda na entrada, impedindo qualquer um de se aproximar. O Lankarza diz que não é hora para as picuinhas de Golar. Ele anuncia que vai formar uma equipe de subjugação e partir imediatamente para o novo labirinto de Abílio, ordenando que todos os aventureiros de rank B ou superior sejam convocados. Isso, claro, inclui o Rude. Assim que todos se reúnem no escritório do Lankarza, ele informa que o ciclo do labirinto já começou. Eles foram convocados pra cá pra deter isso o mais rápido possível. Ao ouvir aquilo, o Rude pergunta pra Alicia o que diabos é um ciclo de labirinto. Ela explica que é um evento raríssimo onde um labirinto evolui, e que ela só ouviu falar disso umas poucas vezes. Então essa também será a primeira vez da Alicia entrando num labirinto em evolução. Mesmo assim, ela tá preocupada com a mana de rank B que tá rolando por ali. O Rude acha que eles vão se virar. Ele é rank B, e ainda tem uns ranks A chegando pra ajudar. O Ebert escuta a conversa e se aproxima, avisando o Rude pra não levar isso na flauta. Ele diz que se a mana lá fora já é rank B, lá dentro é no mínimo rank A e na pior das hipóteses, pode até chegar a rank S. A Alicia ainda completa que nos relatórios, o crescimento do labirinto é comparado a uma crisálida. Se essa crisálida se abrir, a mana vai inundar a superfície, e como Golar e Bolônia estão bem na área de alcance, o estrago pode ser simplesmente catastrófico. O Lankas tenta acalmar o Rude, dizendo que os ciclos de labirinto são raríssimos e que ainda tem muita coisa que ninguém entende. Ele o aconselha a não se perder em preocupações à toa. E como o Rude foi quem limpou a masmorra da última vez, o Lankas diz que vai contar muito com ele. Mais tarde, os aventureiros selecionados chegam ao labirinto. Exatamente como o funcionário da guilda tinha dito, gárgulas estão de guarda lá fora. O Rude os avalia e descobre que são monstros de nível 50, focados em resistência, com várias habilidades que ele já conhece. Isso confirma que eles são ainda mais fortes que os besouros rolantes. Aí um dos gárgulas olha direto pro Rude, mesmo ele achando que estavam longe demais para reagir. Um segundo depois, os dois monstros avançam com tudo pra cima do grupo. Eles começam com um sopro petrificante, mas a Sylphide varre o ataque pra longe. Mesmo assim, um deles consegue passar pela linha de frente e vai pra cima da Alicia. O Lanker a salva bem na hora, enquanto o outro gárgula é partido ao meio pelo mestre da guilda de Golar. Os dois mestres da guilda mandam todo mundo ficar junto e segui-los. O Rude fica tentado a inspecionar o gárgula. Ele até pensa em dar uma mordida, mas desiste quando descobre que o bicho se regenera. Quando ele tenta queimar o corpo para impedir a regeneração, o mestre da guilda de Golar questiona o que ele está aprontando. O grupo se aprofunda ainda mais no Baleolabirinto. Há alguns dias estava lotado de miasma, mas agora a densidade é bem menor, mostrando que a natureza do labirinto mudou. O Rude nota que o layout ainda parece, em sua maior parte, o mesmo. A Alicia avisa que isso não significa que eles estão seguros. Assim que chegarem às camadas mais profundas, qualquer coisa pode rolar. E mesmo que o layout continue o mesmo, os monstros com certeza ficarão mais fortes. Não demora muito, e um bando de monstros horrendos os ataca. O Lankarza escolhe o maior, o chefão, e manda os outros cuidarem dos inimigos menores. O mestre da guilda de Golar, então, usa sua habilidade especial, Honra do Guerreiro, turbinando o ataque físico dos aventureiros ao seu redor. Assim que a briga começa, os aventureiros rapidamente tomam as rédeas. O Rude, porém, nota que a honra do guerreiro não o afetou. Sua anulação de status anormais cancelou o buff. O Lancaster se concentra no monstro chefão, lutando como um tanque perfeito e ainda acertando golpes sempre que consegue. A luta termina rapidinho, ele esmaga o chefão com pura força bruta. Todo mundo tá mandando bem, menos o Rude, que fica em choque ao perceber que sua habilidade de anulação também bloqueia a magia de suporte. Que azar! Sempre que um aventureiro fica pra trás, os outros entram em ação e dão cobertura. Um deles comenta que esses monstros são difíceis de decifrar e que a fraqueza deles não é nada óbvia. Então a equipe concorda em simplesmente esmagá-los na base da força. Eles continuam na luta, cada um exibindo as habilidades em que é mestre. Os monstros são casca grossa, mas o trabalho em equipe do grupo prevalece. Logo depois que os inimigos menores caem, outro monstro ataca, irrompendo do subsolo. Parece uma mistura bizarra de besouro e centopeia, uma coisa meio retorcida. De novo a equipe trabalha em conjunto e o derruba. O Rude não está só admirando o bom trabalho em equipe, ele tá frustrado porque todo mundo tá esmagando monstros enquanto ele, coitado, não faz absolutamente nada. Aí ele nota parasitas escavadores dentro dos cadáveres daqueles monstros horrendos. Pela primeira vez em um bom tempo, ele se sente útil. Usando os princípios da magia da Terra, ele ataca os parasitas diretamente, mas seus espinhos são simplesmente anulados. Os parasitas possuem remoção de terra, uma habilidade que neutraliza rocha e solo. Quando o Rude falha, o mestre da guilda finaliza o monstro, cortando a cabeça dele. Depois que a luta acaba, o mestre da guilda de Golar aponta o erro do Rude, usando magia da terra em algo que veio do subsolo e o chama de bobo. Ele também percebeu que o Rude cancelou a honra do guerreiro. O Rude sabe a verdade melhor do que qualquer um. Ele não tem experiência real lutando em um grupo grande e, ao contrário dos outros, ele nem consegue usar magia de suporte. Que situação!
Pra ele é só um peso morto, e como se não bastasse, o Ebert ainda tira sarro dele por não conseguir acompanhar o ritmo. Ele solta que trabalho em equipe contra um inimigo forte é o básico do básico pra qualquer aventureiro. Aí uma explosão os interrompe. Quando eles se viram, vem o Lankes lutando contra um monstro gigante que está sendo controlado por parasitas. Ele percebe que o cadáver está sendo parasitado, e logo após a transferência, as feridas do monstro se regeneram e seu poder salta drasticamente. O mestre da guilda de Golar subestima o bicho até ser mordido por um inseto que causa petrificação. Em questão de segundos, todo mundo vira pedra, mas mesmo petrificados, os aventureiros ainda conseguem ver e pensar. Que situação! O Lankers, mais do que ninguém, é forçado a assistir a própria morte se aproximando. O Rude o salva usando manipulação de fios para puxá-lo de volta. Sua anulação de status anormais o protegeu da petrificação, e ele não foi o único poupado não. Ele também salvou a Alicia, usando a sua habilidade substituto nela. O inimigo é chamado de Rato do Caos, e a maioria dos seus atributos são focados em saúde e força. Suas maiores ameaças são o combate corpo a corpo e, claro, a regeneração. O Rude também nota que ele não parece resistir à magia. Então, antes de se jogar, ele pede pra Alicia quebrar a postura do bicho com magia. Ela se prepara na mesma hora. Ela invoca Gnomia e Sylphid e os espíritos liberam seus ataques, jogando o Rato do Caos pra trás com tudo. Aí o monstro se transforma, crescendo uma boca onde não deveria ter boca. Isso já indica pro Rude que ele pode mudar de forma, não importa a postura. O Rato do Caos joga mais insetos petrificantes minúsculos neles, mas o Rude usa o Manto Relâmpago pra varrer tudo pra longe. O monstro então avança para um combate corpo a corpo, mas a Alicia o empurra para trás com magia. O Rude aproveita essa brecha, ativa o passo relâmpago e ataca o monstro no ar. Ele ainda erra um golpe certeiro porque o bicho muda de rota. Quando ele aterrissa, tá em apuros. O monstro pula nele por trás. Naquele momento crítico, o Lankar se joga contra ele e o afasta. O Rude pergunta como ele quebrou a petrificação. O Lankar explica que circulou mana pelo corpo e forçou o efeito para fora. Agora os dois se preparam para atacar. O Rude despeja mana na espada e desfere um corte limpo, partindo o monstro ao meio. Ele também percebe que consegue controlar a quantidade de mana que injeta na lâmina. Uma das habilidades do Rato do Caos é a regeneração, e quando ele começa a se curar, o Rude dispara ferrões venenosos para pará-lo. A Alicia fica de queixo caído quando o veneno se espalha mais rápido do que o monstro consegue se recuperar. O Rude a lembra que ele pegou aquele ataque do dragão de miasma, e ela o parabeniza por ter salvado todo mundo. O Lankas pede pro Rude explicar seus poderes aos outros. O Rude concorda. Sem uma explicação, ele não vai conseguir ajudar todo mundo direito. Depois de curar os aventureiros, ele conta a eles toda a sua história. O Lankar se diz que parece inacreditável, mas depois de ver a luta, ele aceita que o Rude realmente tem habilidades de monstro. Que coisa! O Ebert fica pasmo e chama o Rude de incrível, dizendo que em todos os seus anos ele nunca viu um milagre como esse. O Rude o lembra de todos os insultos de mais cedo, mas agora o Ebert diz que ele é digno de estar ao lado da Alicia. Ah, a hipocrisia! Quando um aventureiro pergunta se ele realmente consegue comer monstros, o Rude diz que vai provar, contanto que ninguém se incomode. Ele explica que a carne tem que ser cozida bem devagar até o interior ficar totalmente pronto, e depois o cheiro precisa ser disfarçado com ervas. Depois disso, vira uma comida que cheira super bem e, pasmem, parece deliciosa de verdade. Os outros aventureiros ficam tentados pelos grilos toupeira e gárgulas cozidos do Rude, que tem uma aparência bem apetitosa. O mestre da guilda de Golar pergunta se comer monstros também restaura poder mágico, mas o Rude o corrige na hora. Restaura mana, não magia. O mestre da guilda comenta que não sentiu nenhuma maldade vindo da carne demoníaca. Pelo contrário, ela exalava algo quase sagrado. Depois disso, o mestre da guilda de Golar sugere que voltem e esperem por reforços, já que ainda sabem muito pouco sobre os monstros do labirinto. O Lankas argumenta que quanto mais eles esperarem, mais o ciclo do labirinto vai se alterar. Confiando em aliados como a Alicia e o Rude, o Lankas decide que vão limpar o labirinto sem esperar por reforços. É isso aí! O Rude avisa que se o layout da masmorra ainda for o mesmo, a sala do chefão deve estar por perto, mas outro problema os barra. Da última vez, o Rude e a Alicia abriram caminho à força por uma rota bloqueada para chegar ao dragão de miasma. Isso deixou a passagem ainda mais soterrada em escombros. Eles tinham esquecido completamente do desabamento. O Lankas fica frustrado. Depois de chegar tão longe, voltar parece a única opção. Aí o Rude se lembra que o Rato do Caos tinha uma habilidade que tornava sua magia da terra inútil, e como ele comeu um pedaço, ele ganhou a habilidade Remoção de Solo e Terra. O Rude usa a habilidade e remove as rochas, abrindo o caminho para a sala do chefão. Mais tarde, o grupo encontra o ovo do dragão branco em uma das salas do labirinto. Até o Lankars, que é mestre da guilda, nunca tinha visto um pessoalmente. Ele só conhecia a história por livros, um dragão lendário ligado à morte e ao renascimento. O Lankars explica que quando o corpo dele morre, a alma renasce, e o labirinto funciona como um berçário para essa nova vida. Que loucura! Seu corpo pode perecer, mas o conhecimento em sua alma permanece intacto. Dizem também que ele entende a fala humana e até possui uma sabedoria capaz de vislumbrar o futuro. Um aventureiro dá de ombros e diz que ainda é só um ovo, então avança para esmagá-lo antes que possa chocar. Mesmo com o Lankars o alertando, ele segue em frente. Antes que pudesse alcançá-lo, um tentáculo dispara do ovo e o atinge em cheio. Aí mais tentáculos surgem. O ovo está claramente se defendendo. O Lankars diz que foi só o instinto de sobrevivência e manda o cara ficar para trás. Mesmo assim, ainda é um dragão de verdade e dos bons.
Querendo ver o que esse dragão sábio é capaz, o Rude usa a Paput Avaliação, mas o status dele está completamente oculto. Quando alguém sugere recuar até os reforços chegarem, o mestre da Guilda de Golar diz que nem mais classes esses seriam suficientes para pará-lo. Mesmo assim, o Lankas quer matar o bicho antes que ele choque e pede pra todo mundo dar apoio. Enquanto os outros miram nas pernas do ovo, o Lankas se move pela lateral e corta uma, mas o ovo regenera o membro em questão de segundos, deixando o grupo inteiro de queixo caído. Já que os ataques do Lankas não estão surtindo efeito, ele pede ajuda pro Rude e compartilha um plano rapidinho, enquanto o dragão dentro do ovo solta um rugido ensurdecedor. Enquanto todo mundo cobre os ouvidos, o Lankas avança e corta outro membro. Quando ele tenta escalar o ovo, um tentáculo se ergue do chão e o agarra. Bem na hora em que ele está prestes a ser dominado, o Ebert e o mestre da Guilda de Golar entram em ação para dar cobertura. O Lankas rapidamente se recompõe e desfere um golpe de força total, danificando seriamente o ovo. Aí o Rude segue com um golpe de misericórdia. Com sua espada cheia de mana, ele fatia o ovo com facilidade, mas mesmo assim, o corpo real do dragão sábio permanece ileso. Eles só tinham rachado a casca externa. A Elisha ordena a Sylphid que use essa brecha e o finalize, mas o ovo se fecha antes que o feitiço consiga atingir. O mestre da Guilda de Golar comenta que eles não vão chegar a lugar nenhum se o dragão sábio continuar se regenerando. A vantagem dele some de repente, e a luta se vira contra eles. O dragão sábio libera uma aura que causa arrepios nos aventureiros, e eles percebem que o ovo está começando a mudar. A Alicia percebe que ele está chocando. O Lancaster grita que eles estão sem tempo, que precisam acabar com ele com um ataque massivo. A regeneração dele é assustadora, mas as pernas ainda são o ponto fraco. O Lancaster ordena que todos ataquem de uma vez e criem uma breve abertura. O mestre da Guilda de Golar assume a extrema direita, enquanto o Ebert e o aventureiro com mãos em garra cobrem a extrema esquerda. Os outros dois aventureiros se concentram na frente, e o Rude e a Alicia ficam no lado esquerdo, um pouco à frente deles. Aí todo mundo avança pra cima do ovo. O monstro muda pra sua forma de espinhos e dispara uma chuva deles neles, mas uma aventureira, que é fera em barreiras mágicas, protege o grupo com sua habilidade. Ela avisa o Lancaster que vai protegê-lo, então ele só precisa focar em atacar. O Lancaster ativa a carga, turbinando sua mana para que sua próxima habilidade acerte com o dobro de força. Mesmo com isso pronto, a Alicia ainda se pergunta como eles vão conseguir quebrar todas as pernas ao mesmo tempo. O Rude diz que vai dar um jeito, então usa Comando, a habilidade que ele pegou do Lagarto General. Isso permite que ele se comunique com todo mundo por telepatia. Ele avisa a todos para cortarem as pernas do dragão reencarnado juntos, assim que a contagem regressiva terminar. Quando a contagem chega a 0, cada equipe ataca as pernas de uma vez só. O ovo despenca no chão, dando ao Lancaster a chance de desferir seu ataque carregado. Graças ao trabalho em equipe impecável, o dragão sábio finalmente é derrotado. Depois de usar quase todo o seu poder, o Lancaster quase desaba de exaustão. O mestre da Guilda de Golar admite que eles jamais teriam vencido o dragão sem a colaboração de todo mundo. Assim que confirmam que todos ainda estão vivos, o grupo celebra a vitória sobre o dragão sábio. O aventureiro que ajudou o Ebert a quebrar uma das pernas mantém a calma e vai coletar as pedras mágicas do dragão sábio para garantir uma bolada. Normalmente, monstros deixam pedras mágicas quando morrem, mas ele não encontra absolutamente nada. E assim que ele se dá conta de que não tem nenhuma, a reencarnação falha do dragão sábio o ataca. A criatura fala em linguagem humana e diz que esse corpo não vai durar muito, então precisa esperar pela próxima reencarnação. Mas antes disso, ele quer dar um jeito nos aventureiros que o interromperam. O mestre da Guilda de Golar sente uma aura aterrorizante emanando do monstro. Enquanto ele alerta os outros, o dragão sábio, Orphus, avança na direção deles. Todo mundo da missão fica chocado com essa nova forma bizarra e retorcida do dragão sábio. O espanto dele só aumenta quando o Orphus fala claramente em palavras humanas. O Blankers explica que os verdadeiros dragões, os mais poderosos da espécie, são seres próximos aos deuses e conseguem entender a fala humana. O Orphus se dirige a eles diretamente, dizendo que sente uma impureza odiosa entre eles, algo que parece humano, mas que tem a essência de um monstro. Aí ele manda eles o entreterem, tremendo de medo. A garota que protegeu o Lankas mais cedo usa o envolvimento sombrio, se escondendo completamente. De repente, o monstro começa a desmoronar, mostrando que o corpo dele está apodrecendo. O Lankas manda todo mundo atacar agora. Eles não vão ter uma chance melhor, mas nem todos têm muita força sobrando depois da última batalha, infelizmente. O aventureiro que se jogou no ovo tenta se safar do alcance do monstro, mas Orphus bloqueia a saída com telecinese e diz que, mesmo com uma mão, esmagar uns ratinhos será moleza. Lankas responde com uma réplica atrevida, bem à cara dele, e os aventureiros pulam para cima do Orphus. Não leva muito tempo para perceber que os ataques deles não estão surtindo efeito. Eles logo percebem que o monstro está lendo cada movimento. Orphus diz que continuam sendo um tédio e demanda mais entretenimento. Quando tentam diminuir a distância novamente, ele os arremessa para longe. Alicia pergunta a Rude como ele está e ele diz que está bem, mas a última luta sugou quase toda a mana dele. Observando a dificuldade de todos, Alicia decide resolver a parada com sua carta na manga, o Quinteto de Espíritos, e pede a Rude para passar a mensagem. Por telepatia, ela informa a todos sobre o ataque que está prestes a desferir. Ela precisa que eles sincronizem e desviem na hora exata, mas acima de tudo, ela precisa do apoio de todos. Depois de concentrar sua magia, Alicia avisa a todos para saírem da frente. Os aventureiros se afastam num piscar de olhos, deixando-lhe um caminho desimpedido para lançar o Quinteto de Espíritos. Mas mesmo com toda aquela força, o ataque não surte efeito e o monstro se reergue, como se nada tivesse acontecido. Orphus reconhece que baixou a guarda e parte para o contra-ataque.
Logo depois, ele arremessa Lancácer para longe com sua cauda. Os aventureiros começam a tomar decisões arriscadas na luta, um indício claro da exaustão de enfrentar o dragão da sabedoria. Até Ebert, que é todo orgulhoso, começa a usar golpes previsíveis e Orphos os neutraliza sem a menor dificuldade. Ebert pensou que havia encontrado o ponto cego, mas nem isso funciona, e ele é arremessado no abismo. Orphos diz que os ataques dele são um saco. Ver seus amigos à beira da morte desperta o trauma de Alicia de quando ela perdeu seus antigos camaradas. Ela está aterrorizada com a possibilidade de que tudo se repita, e ela paralisa. Alicia se culpa por sua impotência, enquanto o monstro afirma que vai matá-la e usá-la como combustível para sua sabedoria. Rude percebe que eles não têm mais como vencer, e a única saída é dar no pé. Ele pensa que talvez consigam escapar se ganharem tempo o bastante para alcançar o círculo mágico de teletransporte lá no coração do labirinto. Quando ele tenta usar manipulação de fios, nada acontece. A mana dele está baixíssima, quase no zero. Ele sabe que se não conseguir recuperá-la, o fim será inevitável para todos. Enquanto Orphos foca em Alicia, o monstro solta um bafo de dragão, mas Alicia consegue bloquear com a ajuda da Sylphid. O mestre da guilda de Golar também entra na jogada com sua lâmina voadora, mas o monstro o detém com um feitiço. Então Orphos contra-ataca com projéteis de água. Os aventureiros já estão de saco cheio de tantas habilidades que ele possui, e o bicho ainda não parou. Ele começa a carregar o golpe do vazio do Lancar, deixando todo mundo de queixo caído. O mestre da guilda de Golur berrou que essa é a chance de ouro deles. O monstro está concentrado na carga, então está vulnerável. Alicia pede a Erdiel e o Akian para protegerem os demais, então ela encanta a lâmina do mestre da guilda com um relâmpago aquático. Com essa força extra, o mestre da guilda avança com tudo, determinado a derrubar o monstro, não importa o preço. Mas ele logo percebe que Orpheus havia preparado uma emboscada e não tem mais como desviar. Orpheus empala o mestre da guilda de Golar. Ordiel avança para contra-atacar, mas seu ataque não surte efeito algum. Em questão de segundos, Orpheus a devora sem piedade também. A perda de Urdiel destrói Alicia por dentro. Um ataque carregado, geralmente, é reservado para adversários muito mais poderosos. Você fica vulnerável, mas a recompensa é um poder avassalador. Orpheus pergunta a Alicia com um tom de deboche se ela quer saber por que ele usou algo tão forte em meros ratinhos insignificantes. Ele diz que fez isso simplesmente para ver o desespero tomar conta dos rostos dos aventureiros. Então Orpheus se aproxima, pronto para saborear o gosto de uma elfa, como um bom petisco. Exatamente nesse instante, Rude atinge Orpheus em cheio, jogando-o para longe de Alicia. O ataque surpresa, para a sorte deles, funciona perfeitamente. Rude dilacera o rosto do monstro de tal forma que um dos olhos salta para fora. Depois de levar aquele golpe brutal, Orpheus percebe que Rude devorou sua casca de ovo e se transformou em algo desumano, quase monstruoso. Rude ainda tem consciência de tudo, mas não consegue mais controlar o próprio corpo. Uma quantidade absurda de mana está em fúria, correndo por suas veias. Enquanto ele começa a perder o controle de si, ele rapidamente arrasta Alicia para um local seguro. Orpheus está curioso por Rude não ter se transformado num monstro completo, mesmo depois de absorver tanta mana, mas ainda o considera um mero inseto sem importância. A cada segundo, Rude fica mais quente, como em febre. Ele sente que está escorregando pro abismo. A garota da equipe de subjugação de Lancácer avisa que o controle de mana dele está uma bagunça total e coloca a mão nas costas dele, usando um feitiço sem encantamento para auxiliar. Depois disso, a mana dentro de Rude finalmente começa a se estabilizar. Ela também entrega a espada dele e o manda dar um fim naquele lagarto moribundo. A provocação dela enfurece Orpheus a ponto de fazê-lo perder a cabeça, e ele se joga em Rude para matá-lo, mas já era tarde demais. Rude o parte ao meio com um golpe certeiro e único. Ele imediatamente corre para os amigos e tenta estancar os ferimentos. Ele usa controle de fios para fechar os cortes mais profundos, mas não surte efeito. A garota avisa que todos, menos vocês dois, estão gravemente feridos, e se não agirem rápido, tirar todos daqui será uma missão quase impossível. Ela pergunta se eles devem esperar por reforços ou carregar um por um de volta à cidade, mas Rude já está à beira de desabar também. A garota força a mana dele para fortalecê-lo por mais um tempinho. Mesmo à beira da morte, o monstro jura que não os deixará sair daqui em segurança. Ele os levará para o inferno junto com ele. O labirinto começa a desmoronar, revelando que Orpheus era, na verdade, seu núcleo vital. A garota berrou que eles precisam sair antes que sejam esmagados, mas Rude segue seus instintos e corre em direção a Alicia, que está inconsciente. O barulho dos escombros caindo desperta Alicia. Quando ela abre os olhos, Rude diz a ela que ele derrotou o dragão da sabedoria e agora precisam fugir do labirinto. Alicia admite que está completamente sem mana e não consegue se mexer. Ela diz a ele para abandoná-la ali mesmo. Rude mal consegue assimilar a informação. Ele pensa que ela ficou sem mana porque ele a exigiu demais. A outra garota o apressa para correr agora. Ou todos serão enterrados vivos. Mas Rude diz que não consegue abandonar seus amigos, de jeito nenhum. Ela se afasta dizendo que o respeita, mas não a escolha que ele fez. Rude sabe o quão desesperadora a situação se encontra. Por um momento, ele pensa em fugir apenas com Alicia, mas logo descarta essa ideia, pois não pode abandonar os demais. Desesperado, ele busca desesperadamente por uma forma de salvar a todos. Enquanto ele tenta pensar, Alicia diz a ele para correr. É o que os companheiros deles iriam querer, de verdade. Lancácer, mal conseguindo falar, diz a mesma coisa. Ele lembra a Rude que aventureiros perdem companheiros o tempo todo, e se os que podem viver não sobreviverem, que orgulho os mortos terão. Ebert o avisa que mais monstros estão se aglomerando no labirinto. Eles estão prestes a cercar o grupo, mas Rude declara que não vai deixar ninguém morrer, de jeito nenhum. Alicia insiste para que ele vá, mas ele se recusa. Ele desabafa sua raiva por ser sempre o perdedor que nunca consegue salvar ninguém. As pessoas o chamavam de catador de miasma e o olharam com desprezo a vida inteira. Então significou o mundo quando Alicia aceitou seu segredo e o convidou para se juntar ao seu grupo. Ele ficou igualmente feliz quando a guilda o reconheceu como um aventureiro de verdade.
Agora ele jura que não vai abandonar os camaradas que depositaram sua confiança nele. Com a adrenalina a mil, ele se recorda das palavras do herói que salvou sua aldeia natal. Palavras que estavam gravadas a ferro e fogo em seu coração. Nunca desista, não importa o quão difícil a situação se torne. Com isso, Rude se lança de cabeça numa luta pela vida de todos eles. Ainda assim, ele logo percebe que os monstros são em número muito, muito maior. Quando um deles se aproxima, Rude tenta desviar, mas ainda assim acaba se ferindo. Então um dos monstros horrendos de antes morde o braço dele, deixando-o completamente indefeso. Rude usa autocorte e decepa o próprio braço. E essa não é a única habilidade especial que ele possui. Ele ativa a regeneração e o braço dele volta a crescer, como mágica. Então ele avança contra o monstro, cravando Graham, sua espada amaldiçoada, bem no corpo dele. Com a lâmina ainda fincada no estômago do bicho, ele libera um relâmpago envolto, esperando que o monstro caia de vez, mas a horda de monstros mal sofre qualquer dano. E o pior é que o monstro que absorveu o relâmpago envolto completo revida e manda Rude pelos ares. Ele é amparado por alguém antes de sequer tocar o chão, embora ele não perceba que é o mesmo herói que um dia salvou a ele e sua aldeia natal. O herói diz a Rude que ele já fez o bastante e não precisa mais se preocupar com nada.